Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Como todo domingo, a gente está aqui na página da Maísa Agro para falar um pouco sobre potenciais da agricultura familiar. Hoje a gente vai contar com a participação do nosso colega aí, Vitor Hugo Dias, um grande expoente, um grande nome da meliponicultura potiguar. E para a gente vai ser uma honra contar com essa pessoa aqui. Então a gente está só esperando um pouquinho, só o tempo dele chegar aqui com a gente. E aí a gente dá início à live, tá bom? E aí, de antemão, os colegas que não puderem assistir, que não estiverem presentes hoje, vão poder também depois acompanhar essa live nos perfis da Mangangá Produtos, e também da Maísa Agro. Então, basta procurar os dois perfis, e se Deus quiser aí, a gente vai ter uma live extremamente rica, extremamente, digamos, enriquecedora para todos nós, né? Opa! Opa, que imagem linda! Perdão, amigo. Acabou Não, que tá pro lado de ótimo. lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia também para quem tá ingressando aí na live da Maísa. Ô, Vitor, antes de tudo, né, agradecer de antemão aí você aceitar participar desse momento com a gente. A nossa ligação já é um pouco antiga, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Vitor lá no curso de fruticultura orgânica da Embrapa, na Bahia. E aí de lá para cá, graças a Deus, a gente manteve contato. O Vitor é uma pessoa maravilhosa, tem um conhecimento absurdo aí em números. Quer dizer, de melíponas, eu não conheço uma pessoa com conhecimento tão grande. E quando a gente fala de sistemas sustentáveis, de manejo ambiental também, o Vitor é uma pessoa extremamente rica, extremamente também, da mesma forma, de fácil conversa, uma pessoa muito acessível para todos nós. Creio que dá para a gente ir começando, Vitor, e à medida em que a gente for dando seguimento, o pessoal vai chegando. A gente vai também, a live vai permanecer gravada nos perfis da Mangangá e da Maísa, para quem perder a live, para quem não estiver presente hoje, poder também assistir depois. E, pessoal, como a gente vem fazendo algumas lives, né, como a gente começou lá com o sistema de agroflorestas, falamos um pouco sobre a cultura da pitaia, que é uma cultura também potencial, e hoje a gente vai falar um pouco sobre meliponicultura. E a ideia é sempre a gente trabalhar esses temas dentro, por exemplo, de um contexto da agricultura familiar. Dentro dessa perspectiva, até porque dentro da nossa região, seja aqui no Ceará, seja no Rio Grande do Norte, aqui vizinho, a gente tem uma agricultura predominantemente familiar. Às vezes até aquele que a gente acha que é médio porte, mas também é familiar porque tem a sua mão de obra, tem a sua característica sempre voltada para esse nicho. Então é muito bacana e a tendência é que a gente tenha uma sequência aí lógica também. Próxima semana a gente vai falar sobre apicultura, dando seguimento à aula de hoje também. E para isso, próxima semana a gente vai contar com a participação da professora Kátia Gramacho, lá da UFESA também, colega do Vitor aí também, né, Vitor? Pessoa maravilhosa. E já começo aqui pedindo, Vitor, peço a você para você se apresentar, falar um pouco da Mangangá para a gente. A Mangangá que é uma startup que, digamos assim, tem sido referência nesse sentido de meliponicultura, né? Bom dia, mais uma vez, Bom fica à dia. vontade. Primeiro, gratidão por estar convidando e parabéns pela Maísa, pela essa fênix, pelo esse ressurgimento profissional. Fiquei super feliz com o seu reingresso. Você é um parceiraço. Eu adoro conversar contigo. Realmente, de fato, nós nos conhecemos nesse percurso, somos colegas de profissão. E como a gente tem afinidade e defendemos as causas, né, do meio ambiente, de uma agroecologia, de uma agricultura
baseado em preceitos e em cultura, principalmente. Eu acho que foi muito boa a nossa, continua sendo cada vez mais a nossa amizade. E aí eu, desde criança, que sempre gostei de abelhas. Foi as abelhas que me fez cursar agronomia, por incrível que pareça, né? E aí eu concluí o curso de agronomia, ingressei na extensão rural, sou um profissional da extensão rural, mas nunca deixei o amor pelas abelhas. Eu sempre fui tocado por elas. E até depois desse processo, eu convidei a minha esposa, a Érica, para criar uma startup, né? Tem 3, 4 anos, a gente considera ainda uma startup, porque está nesse processo de fomento, de formação, de buscar as suas metas como empresa, assim como a Maísa é uma startup, está buscando isso. E, por sinal, está de parabéns por construir conteúdos, por trazer isso para a gente, Cássio. Eu acho isso muito importante. Já disse que quando eu for milionário, você vai ser meu engenheiro agrônomo da propriedade biodinâmica, a Estância Mangangá, se Deus quiser. Ah, vai ser E uma aí, honra, viu? com certeza. Cássio, e aí surge a Mangangá com um propósito. Toda empresa tem que surgir de um propósito, além do lucro. Além do lucro, tem outras coisas que tem que ser base lá na formação de qualquer empresa. O propósito era, como empresa, a gente pode trabalhar as causas dos polinizadores. Esse foi o primeiro questionamento. E como trabalhar essa causa dos polinizadores, mostrar para a sociedade como é possível preservar as abelhas, como é possível adquirir produtos com consciência e entender que por trás daquela fruta, por trás daquela laranja, daquele açaí, a laranja de russo, me lembrei agora, ó, por trás daquele açaí, por trás daquela goiaba, tem todo perpassa todo um conjunto de seres importantes, são os vertebrados, em especial as abelhas, para fazer a polinização e para trazer aquele fruto lindo, produzir aquelas sementes maravilhosas que nós temos. Então, nesse princípio, Cássio, surge a ideia da Mangangá, de despertar no nosso, digamos assim, consumidor, uma consciência daquilo que ele está levando. E aí um dos produtos que a Mangangá trouxe para as pessoas foi a comercialização de colônias, de espécies nativas da região, e a partir dessa comercialização, a consciência de começar a despertar para a visão da importância que a abelha tem na preservação ambiental. Então ele começa com uma espécie, e de repente ele está com 5, 6 espécies, está criando hotéis para abelha solitária, está plantando árvore, está consumindo produto orgânico, está deixando o embutido de lado. Então a gente cria através da criação racional acompanhada, a gente cria um despertar, uma consciência para o consumidor. Então por isso que nasce a Mangangá, nesse propósito. E a gente surgiu em 2019, estamos com 3 anos, logo logo estamos saindo de ser startup e passando a ser uma empresa de impacto socioambiental, dentro desse preceito e caminhando com a agroecologia, com a Maísa e com outros parceiros, construindo uma colônia. A Mangangá é isso, é construção. Eu acho muito bacana, Vitor, quando a gente trabalha, e é um conceito que eu digo assim, a gente, apesar de já ter isso, digamos assim, intrínseco na gente, mas eu acho muito bacana porque a Mangangá ela trouxe a questão da discussão enquanto a relação aos guardiões de polinizadores, né? Ou seja, você não é só um meliponicultor, você não é só um apicultor, você é um guardião de polinizadores, como você disse. É muito bacana essa perspectiva de que a gente tem realmente que trabalhar, e às vezes quando a gente se aproxima, quando a gente tem esse primeiro contato com as abelhas, eu sou uma pessoa que eu digo, eu gosto de tudo que é inseto, sabe? Eu adoro as abelhas, porque eu imagino que as abelhas são aquele negócio que a gente pode, sabe, digamos, perder o medo, de tirar um pouco o medo das pessoas, que às vezes tem pessoas que têm aquele receio, aquela fobia de inseto. E aí, quando você conhece uma abelha sem ferrão, pronto, aí você diz, oh, meu Deus, que coisa linda, né? Ver lá, por exemplo, a construção dos potes de mel, ver a construção dos discos de cria, ver uma abelha rainha, pô, só isso tudo, já, digamos assim, para mim quebra um paradigma imenso, que é o paradigma do medo do inseto. Compreender que o inseto, ele está ali também para exercer uma função, né? Uma função ecológica, uma função ecossistêmica, que é fundamental para a gente. E as abelhas, como a gente já tem, inclusive, a parte de campanha mundial, que é sem abelha, sem alimento. Então, a gente não tem como pensar em comer um fruto sem imaginar que aquele fruto foi polinizado, que uma abelha passou por ali, como você disse, né? Então, acho isso extremamente importante. E aí eu ia pedir, então, antes da gente continuar, só para você dizer hoje, por exemplo,
quantos guardiões de polinizadores estão concentrados hoje, por exemplo, sobre essa alça, sobre essa asa aí da mangangá? Engraçado que as pessoas perguntam, mas o que é um guardião? Né? O que é o guardião? E aí eu digo, olha, para ser um guardião, tem que tirar de dentro a filosofia que existe na gente, que é amar a sabedoria. E aí o termo guardião, Cássio, vem do livro de Platão, A República, onde guardiões são aquelas pessoas que, através de uma educação da alma e uma educação do corpo, passa a proteger o Estado. Então, esse digamos assim, é o arquétipo da proposta dos guardiões de polinizadores. Não é um nome qualquer. Entendeu? E aí você acabou de colocar uma brincadeira, que é um trocadilho que a gente criou, que todo mundo, aliás, assim, todo mundo cria abelha, mas nem todo mundo é guardião. Esse é o trocadilho, mas todo mundo é meliponicultor, mas nem todo mundo é guardião. Mas por que não é guardião? Né? Esse trocadilho, que eu até brinco assim, não é, em nenhum momento, é para desvalorizar a figura do criador de abelha. Não pensem assim. Mas é um momento de trazer essa consciência que está no seu coração, no seu ser, no seu cerne, e que você precisa despertar. O mundo hoje não está mais comportando o nosso estilo de vida. Né? Quando eu falo nosso, eu me incluo nesse estilo de vida. Uhum. E aí é necessário um despertar. E normalmente, Cássio, esse despertar vem a partir de perdas. Né? As perdas é que faz a gente ter a consciência, o despertar. Então o contraste é que dá através disso. E a partir desse momento, a gente criou essa personificação, trazendo da República de Platão a ideia do guardião para os polinizadores, que não é aquela pessoa que só cria a abelha de uma única espécie, mas começa com um modelo, através desse modelo e através da nossa dinâmica de trabalho, que a gente aprendeu inclusive no Novo Normal, ele reverbera para ampliar e diversificar a preservação. E aí hoje a gente tem ao todo 230 guardiões de polinizadores espalhados entre o Ceará e a Paraíba. É justamente o raio de atuação da mangangá. A mangangá trabalha num raio de 360 quilômetros, porque a espécie que a gente usa é a espécie abelha jandaíra. E aí, geneticamente falando, nós temos algumas populações. E para evitar, digamos assim, um efeito nefasto de ficar levando abelhas a mais desse raio, porque existem outras populações próximas, a gente respeita um pouco. A gente está atrelado à ciência também. E aí por isso que a gente atua nesse raio de 360 quilômetros, apoiando criadores, dando apoio, inclusive, no sentido de iniciar comercialmente ou então como hobby. Depende muito da expertise daquele ser que está procurando a empresa para isso. E aí o que eu tenho de dados para vocês em 3 anos? Em 3 anos, esses 230 criadores de abelha que chegou na mangangá, que também está incorporado num grupo, né? Que é um grupo basilar. Nem todo mundo fica no grupo, não gosta. E a gente tem que respeitar. Esses 230 hoje, Cássio, juntamente com você, que é um guardião, gostei até da sua colocação, preserva 1.800 colônias de abelha. De 9 espécies do estado do Nordeste. Que massa, viu, Vitor? E em 2021, vocês nos ajudaram a plantar mais de 1.400 espécies vegetais. Então, ao longo do ano, você vai ver um corredor de área verde entre os 3 estados. Mas é o quê? É um quintal produtivo que a gente aprende na agroecologia. A gente fomenta isso, olha, você tem um quintal, você tem que plantar para suas abelhas. É igual a poesia do Shakespeare, você não pode esperar que alguém lhe dê flor, você tem que plantar seu jardim. E as abelhas precisam disso, porque você criou um laço com ela. E ela, por incrível que pareça, quando a gente começa a criar abelha, ela se acostuma com a sua alma, com o seu ser anímico. Não é à toa que existe casos que quando um apicultor morre, as abelhas também desaparecem. Por quê? Porque se criou um laço. Então o guardião tem muito essa ideia de trabalhar a filosofia, de trabalhar a potencialidade de cada ser humano no propósito, Cássio, de ter a abelha como elo. Olha, você já pensou que o nosso café da manhã hoje só é possível por causa delas? Por causa delas aí, né? Que não dá pra ver aqui que eu tô com todo o aparelho. Dá pra ver um pouquinho. Dá pra ver um pouquinho? Dá, então, Cássio, por isso que surge o guardião. E todo ano a gente metrifica isso.
2021, 1.800 colônias, 2020, 800 colônias, 2019, quando surgiu a Mangangá, 400 colônias. Então, o efeito positivo que a empresa traz, com o apoio de vocês, já está gerando resultados, que é a preservação da espécie, que começou com uma e já temos 8. 8 espécies nativas da região, sem contar as solitárias, porque nós não somos taxonomia, não conseguimos identificar as espécies, mas assim, existe a Centris, os euglossines, a Mangangá, que é o nome da empresa em homenagem a essa abelha tão importante para as passifloras. Então, a gente cria essa consciência nas pessoas. Por isso que não é só um criador de abelha, é um guardião de polinizador. Não, eu acho que, para mim, né, como eu digo, como eu cheguei a ter contato dessa forma, para mim, eu acredito que é o mais bacana da Mangangá é trazer esse processo de conscientização, né? Ou seja, compreender a importância do guardião. E eu percebo isso, por exemplo, né? Dentro, como você disse, eu estou lá no grupo também, eu tenho 6 jandaíras e uma mosca branca. Acabei, digamos assim, eu estava aumentando o negócio, aí precisei dar um tempinho para me planejar um pouco melhor, mas era uma coisa que eu percebo isso no grupo e percebo em pessoas próximas a mim também. Tudo surge, às vezes, com interesse, digamos assim, parecendo até pequeno. As pessoas, que bacana, deixa eu ver, eu acho que eu vou comprar uma colmeia para mim. E aí, depois, na primeira colmeia, a pessoa, como você disse, cria um laço. Como eu digo, aquele movimento, aquele processo que você acompanha acontecendo ali, processo de vida, né? Porque eu digo, a gente trabalha com agricultura de vida. Então, a gente pensa num sistema de vida, seja nos quintais biodiversos, seja dentro dos pequenos lotes, médios lotes, mas sempre numa dinâmica de vida. E eu acho muito bacana, porque quando eu vejo essa pessoa com a primeira colônia, não demora muito tempo, isso aconteceu comigo, né? A pessoa já começa a pensar, devia ter mais uma, porque tá só uma, parece que tá sozinho. Aí o cara começa a pensar, tem que ter mais uma. Depois que tem 2, aí, devia comprar mais uma. Aí começa, e sem falar que isso também se fortalece à medida em que a gente vai tendo contato com outras pessoas como nós, né? Como você diz, a partir do momento que o cara entra no grupo do Guardiões de Polinizadores, e chega lá e começa a ver as discussões, começa a ver o pessoal, o entusiasmo que as pessoas têm em ter suas abelhas nativas em casa, nos seus sítios. Aí a pessoa começa, nossa, cara, isso é muito maior do que muitas vezes aquele sentimento que começa a surgir, sabe? E eu acho isso muito bacana, sabe? E eu acho que eu posso, devagar, sem querer citar, né, porque eu não sei se o professor está aqui, mas você tira pelo professor Aurélio, né, por exemplo. O professor Aurélio é uma pessoa que, digamos assim, é recente no mundo da meliponicultura, mas é uma pessoa que realmente abraçou um amor ali, né, trouxe aquilo para a família dele, para as filhas dele, e isso é uma coisa que, digamos assim, para mim, que só vejo, e que sou entusiasta da meliponicultura, já me dá, digamos, um conforto no coração. Porque eu vejo que eu digo assim, a gente está fazendo a coisa certa, a gente está do lado certo e tendo a dinâmica certa com isso. E aí, Vitor, dando dinâmica, aproveitar para explorar você mais um pouquinho, dentro dessas espécies que a gente trabalha, muitas vezes tem pessoas que às vezes ficam com aquela dúvida, né? Ou muitas vezes, até por não compreender, dizem, nossa, mas será que eu posso comprar uma colônia, ou um amigo, uma pessoa pode trazer uma colônia de uma abelha do Rio Grande do Sul, da Amazônia, que não vai ter problema? Ou seja, às vezes, essa introdução de uma espécie que não é do local, ela tende a trazer algum risco, algum problema? Cássio, a atividade cresceu, em especial, ela cresceu muito nesse momento de introspecção que a humanidade passou. E que aos poucos agora está num momento de, digamos assim, de voltar a algumas rotinas anteriormente vividas. Mas essa introspecção também aumentou a ideia de preservar as abelhas. E com o aumento da ideia de preservar as abelhas, surgiu muito essa proposta de estar adquirindo abelhas a torto e a direito. Até uso essa expressão. Nesse sentido de, primeiro a pessoa tem que compreender que o nosso país é um dos países que tem a maior biodiversidade de abelhas neotropicais, que são essas abelhas que nós estamos relatando hoje na live. Eu brinco até, digo, eu acho que o Brasil foi o berço, dizem que é o berço do futebol, eu digo, é o berço do nascimento das abelhas, da evolução das abelhas neotropicais. Então, cada ecorregião, a Caatinga, as regiões de umidade, de alta umidade de brejos, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas,
Uma série de biomas que nós temos surgiu com as suas peculiaridades. Logo, isso quer dizer que há milhões de anos esses insetos vêm evoluindo com o seu ecossistema atual, vivendo aquele hábitat. Aí as pessoas não conseguem compreender isso, aí vai lá no Rio Grande do Sul e traz uma mandaçaia. Não, porque também tem mandaçaia na Caatinga. Então eu vou trazer a mandaçaia. Ou tá aqui no sertão, onde eu estou falando junto com você, e traz uma tiúba. Ou tá aqui também no sertão e traz uma uruçu nordestina. Aí o que que acontece? Pouco tempo depois, os enxames não conseguem se adaptar como era para se adaptar. E ele gastou uma energia muito forte naquilo ali, um vínculo muito forte, começando errado, mas para tentar sobreviver o enxame fica mantendo aquela colônia, e aí resultado, o enxame morre. Ele poderia ter gasto essa energia preservando as espécies nativas do Ceará, nativa da Paraíba, nativa do Rio Grande do Norte, nativa da sua região. Claro que a nossa live ela tem uma dimensão internacional, mas até o cara que mora no Pará, ele tem uma espécie adaptada para aquela região. Jamais vai ser a nossa jandaíra, que é a rainha do sertão e de outros estados aqui próximo, jamais. Mas ele tem que começar esse trabalho. Se a proposta dele é preservar por meio do hobby, ele precisa, além de se qualificar, ele precisa buscar as espécies nativas de sua região e deixar de querer ser a natureza, de tentar trazer para si algo que a natureza, ao longo de milhões de anos, conseguiu especializar. Então, jamais começa a meliponicultura sem saber as espécies que tem na sua região, para não cair nesse risco de introduzir uma espécie que já está adaptada a uma região há milhões de anos e que você quer aclimatar em meses. Isso não existe dentro da ciência. Esse é um fator que eu estou colocando aqui. Um outro fator que já existe, por exemplo, no litoral, até o sul da Bahia nós temos a uruçu nordestina. Do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, em tese, nós temos a uruçu capixaba, que é uma espécie de uruçu muito parecida. E quando a gente junta as populações, elas conseguem hibridizar. E nós sabemos que em algumas espécies a hibridização não é uma coisa adequada. Isso aconteceu também com as mandaçaias. As mandaçaias se juntaram hoje e estão hibridizando. O que é que nós sabemos dentro dessa Pandora, dessa caixinha de surpresa? Pouca coisa. Talvez pode deslocar as populações, os híbridos, eles podem sair na frente e a gente deixar de ter a especiação e começar a sempre trabalhar com híbridos. E aí a gente perde todo um contexto, um genoma adequado, um germoplasma que poderia estar ali com alguma atividade. Isso aconteceu muito com uma espécie que nós chamamos de bumblebee. O Brasil, o Chile, o Paraguai, o Uruguai tem bumblebees, né, que são mangangás. E aí, sem querer, alguns produtores trouxeram bumblebees da Europa. Essas bumblebees hoje estão cruzando com as bumblebees nativas do sul, né, daquela região ali do Paraguai e da Argentina. Aí, inclusive, gerou até trabalho. Gente, quem localizar essa bumblebee, ligue pra gente, porque a gente não, para inseto não existe barreira. Não existe assim, vamos conter. Uma vez está no país, ele pode estar cruzando, criando híbridos, e isso pode estar, digamos assim, divergindo, deslocando as populações naturais. Então é um outro risco que eu estou dando hipótese, não, estou dando fatos que já aconteceram e que a gente não deseja que aconteça com outras espécies nativas. Então, pelo menos dois eu estou dando opções aqui para as pessoas entenderem que não é eu acho. É o que de fato a ciência mostra. Cada espécie no seu local, para que a gente possa, juntamente com elas, coevoluir. Mas se você, aí eu dou a dica, se você está no Rio Grande do Norte e é afim de tiúba, por que você não apadrinha um meliponicultor lá no Maranhão? Ó, cara, te conheci no grupo, eu quero entrar aí com uma conta à parte, e quando você começar a produzir as tiúbas, e o mel, e o saburá, e o próprio, manda para mim também. Eu acredito que existe essa forma também de você criar, mesmo estando à distância. A tecnologia hoje nos ajudou muito. Então, se você é de fora e quer criar outras espécies, apadrinhe um meliponicultor. Essa é a campanha que era para existir no país. O de apadrinhamento de meliponicultor, devido à importância que o meliponicultor tem, assim como outros criadores, na cadeia e na ecologia de cada espécie. É uma sugestão que eu coloco para quem está
acompanhando para a gente. Então, quer começar? Comece com espécies nativas de sua região. Vitor, vou até fazer uma brincadeira agora. Eu acho que que você acabou de criar um termo, que é o termo de comunidade que sustenta a meliponicultura, o CCM, viu? A gente tem um CSA, que é um sistema de produção agrícola, né? E eu acho que você acabou de criar o CSM, que é a comunidade que sustenta a meliponicultura, que é um nicho muito bacana que você acabou de apresentar. Você imaginar que você pode ser digamos assim, um guardião de polinizadores, um meliponicultor, sem gerar nenhum tipo de dano, sem colocar a sua região, seu local em risco, e ao mesmo tempo contribuir com a pessoa que está produzindo essa espécie lá no local de origem dela, pô, é muito bacana mesmo. E a gente Então, são ainda tem a propostas. oportunidade. Isso, cara, são propostas que a gente tem que construir para buscar um meio termo. E isso eu estou dando as dicas de outra coisa importante que quem está acompanhando, eu quero começar. Tem um cara ali que tira a abelha de uma árvore para botar no ninho. Não adquira essas colônias. Não faça Porque isso. você está matando a árvore para tirar uma colônia. É a mesma coisa de matar a vaca para tirar o leite, matar a galinha para tirar o ovo. Como dizia Monsenhor Humberto Bruni, né, que eu digo que é o patrono da meliponicultura do Nordeste. Então, isso também é chamado hoje como biopirataria. Evite essas coisas. Procure idoneidade, procure meliponicultores da sua região. Não precisa nem buscar mangangá. Procure os meliponicultores que você tem na sua região e faça um laço com eles. Porque o que está em jogo não é somente o comércio. O que está em jogo é a soberania alimentar por meio da polinização. E quem está em jogo também é a preservação da espécie que você está empenhado em cuidar. Isso. É muito importante, muito importante mesmo. Eu vou só aproveitar e fazer logo uma pinçada também com relação à questão da biopirataria, porque historicamente, por exemplo, eu falo aqui na minha região, por exemplo, no Vale do Jaguari, que tem um histórico com a jandaíra, que eu até brinco, eu digo, é muito menor, por exemplo, que o Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte ele tem um histórico até de que está intrínseco, está ligado à jandaíra. Mas aqui, por exemplo, meu avô, meu bisavô, todos eles tinham chamados cortiços. Eles tinham jandaíra, eles criavam jandaíra. E isso foi se perdendo com o tempo. E aí hoje, até hoje em dia, o que a gente observa, e observa com muita preocupação, é muitas vezes a retirada, só a extração do mel, a nível de caatinga, o biopirata, ele vai lá, faz como se fosse um buracão lá na madeira, só para retirar o mel e depois abandona a colmela. E aí, além de dele gerar esse prejuízo para a planta, muitas vezes ele leva essa colmeia à morte. Por quê? Porque ele deixa ela totalmente exposta, tira o mel e joga tudo por lá e vai-se embora. Muitas vezes, até uma época dessa, a gente colocando armadilhas em campo, a gente se deparava com situações desse tipo. Ocos abertos na madeira, e não existiam mais as colmeias. Ou muitas vezes a colmeia existia, mas você observava que ela precisou fazer uma compensação tão grande para encher buracos tão grandes dentro da madeira, para tentar ver se mantém ali dentro, que a gente diz o custo energético que essa colmeia está tendo para se manter viva. E a gente observa que isso é algo comum realmente. E aí tem até uma pessoa, que é o seu Vladimir, uma pessoa daqui da região, você conhece também, né? Grande amigo, uma pessoa maravilhosa, esteve comigo sexta-feira agora aqui numa oficina sobre meio ambiente. E ele é uma pessoa que ele mantém uma área preservada lá de cerca de 900 hectares, ele e a família dele. E dentro dessa área, por exemplo, de Caatinga, que se localiza aqui entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, ele diz que a maior preocupação dele hoje é manter as pessoas fora. Porque ele diz que a pessoa já sabe que a área é preservada, que ele mantém as colmeias de abelha lá dentro, e aí o biopirata vai lá só para, digamos, tentar roubar aquele recurso. E aí ele disse que é uma das grandes preocupações dele, é sempre estar tirando alguém de dentro do mato, porque a pessoa está tentando, de certa forma, ou extrair a colmeia, ou extrair o mel, e gerando esse prejuízo ao meio ambiente e a todos nós. Então, ou seja, a gente tem que se conscientizar de onde essa colmeia está vindo também. E aí eu já vou aproveitar e vou pedir a você, Vitor, fala um pouco para a gente, Vitor, de como essa pessoa pode adquirir uma colmeia, ou como ela pode começar a sua produção e sua criação, digamos, seu pequeno meliponário. E aí eu ia pedir a você para você falar um pouquinho só sobre a questão do consórcio também, que eu acho muito bacana, porque muitas vezes a pessoa acha assim, pô, mas uma colmeia, eu não tenho recurso para comprar todo de uma vez. Mas aí você pode entrar no consórcio e aí vai chegar o seu momento de receber a sua colmeia também. Então, se você puder, eu ia dizer só como quem está assistindo a live hoje não tem proximidade ainda, como ela pode conseguir adquirir,
por exemplo, uma colmeia de jandaíra. É bem interessante o seu comentário, porque a gente imagina que à medida que o século vai passando, a gente evolui conscientemente. Mas nem sempre é essa a imaginação que nós temos, né? Porque em pleno século XXI, com a tecnologia que nós temos aqui, você aí, lá e eu aqui, dialogando sobre abelhas, as ferramentas que nós temos hoje ainda faz as pessoas ir ao mato e coletar enxames, mel e outros produtos das abelhas. Eu acho que tudo tem que partir de educar. E Platão dizia que educar é tirar de si, né? É a essência. A gente tem uma casca muito grande e a gente tem que extrair essa essência, como a gente extrai óleos essenciais, extrai o mel, extrai os diamantes. E quando eu digo assim, educar, qual é o propósito? O que é que eu quero dizer com isso? É que hoje é quase que inadmissível a gente ainda apoiar essas atividades, essas ações. Eu acredito que é necessário partir de cada um de nós que está assistindo a live, que está procurando um equilíbrio com o meio ambiente, a adentrar nesse mundo com aquelas pessoas que ainda insistem nessa prática, nesse crime. Um país que tem uma biodiversidade incrível, uma legislação muito bonita, mas já dizia certo filósofo, quanto mais legislação se cria, mais é sinal que a sociedade é ignorante. Existem algumas correntes que falam isso, sabe, Cássio? E o primeiro passo, Cássio, que eu dou a dica aí, é procurar se qualificar. E qualificar não é entrar em grupo de WhatsApp, tá? O WhatsApp é um diferencial, o Instagram é um diferencial. Cara, tem Embrapa aí, com muitos cursos bons, tem as universidades com muitos cursos bons online, a própria Mangangá também tem um curso atrelado a isso, online. Então, assim, capacitou? Beleza, leia, né? Adquira livros. Livros, a gente está numa era em que os livros estão saindo de nós, a gente está desconhecendo as raízes da meliponicultura, não sabe mais quem é um Paulo Nogueira Neto, não sabe mais quem é uma Vera Lúcia Imperatriz. Hoje é tudo muito youtuber, muito Instagram, não fazendo críticas de jeito nenhum, mas a gente tem que aproveitar o que a tecnologia colocou, mas nunca esquecer das raízes, os livros e as qualificações. E a partir daí, Cássio, aonde vem meu apelo? Meu amigo estudou, fez sua capacitação, cria a abelha da sua região e procura um meliponicultor idôneo. Se você estiver no raio dos 360 quilômetros, a Mangangá pode lhe dar um suporte através de seus métodos. E aí desse suporte a gente tem vários produtos. Nós temos o consórcio, que você colocou aí muito bem. Acho que você fez parte do consórcio, não fez, Cássio? Nosso consórcio? Não chegou a fazer parte. Eu não cheguei. Beleza. Mas o consórcio é uma coisa incrível, que a gente junta 12 criadores interessados na criação, damos toda uma qualificação, concentramos ele num grupo de aprendizado, colocamos ele para estudar, porque toda quinta-feira agora tem um exercício, né? A leitura comentada dos livros, porque a gente não pode esquecer nossas raízes. E acima de tudo, todo mês há um sorteio para que ele receba uma colônia, até que durante os 12 meses ele pague o valor da colônia. Essa é uma das formas. A outra forma, como eu digo, procure um meliponário idôneo, conheça, entre no meliponário. Não compre só pelo WhatsApp. Vá lá no meliponário, veja se aquele cara, se aquele fornecedor ele tem um perfil. Se não está em jogo ali só o comércio. Então a gente tem muitos meliponicultores idôneos que mostram isso, né? O amor pela abelha, eu costumo dizer que toda abelha que eu vendo vai parte de mim, viu, Cássio? E você se prepara, que quando você começar a comercializar colônias, parte de você vai. Então, se parte vai, você tem que cultivar aquilo que foi. Então, todo meliponicultor que gosta de abelhas, ele quando vende, ele não se sente muito bem com a venda, mas ele entende que a venda é algo fundamental para manter o custo daquilo ali que ele está implantando, que é um sonho, mas que parte dele está indo. Então, existem várias formas legais de se obter. Outra coisa, verifique a legislação do seu estado. O Rio Grande do Norte tem estado, tem a legislação. O Ceará aprovado recentemente, estou aguardando, acho que a regulamentação, não estou com conhecimento de fato, mas é uma coisa muito importante. Veja as espécies que você pode criar no seu estado. Isso é importante também, tá? E além disso, Cássio, uma dica que eu dou para as pessoas é que se prepare para criar abelha, porque a abelha, de todas as atividades zootécnicas que eu conheço, é uma em que ela, além da criação de cavalo, de cães
e de outros animais, é uma atividade muito em que eu digo, a sua relação espiritual está indiretamente envolvida com as abelhas. Então é uma atividade que requer respeito por aquele animal que você está manejando e requer cuidado. O que eu acho mais lindo do nosso grupo é que às vezes eu estou em Mossoró e eu estou com um cliente com dificuldade em manutenção de um enxame em Fortaleza e outro cliente de Fortaleza compartilha com ele material genético. Eu acho isso lindo. Por quê? Porque se cria um laço de amizade. Aí às vezes eu vou lá e dou para aquele cliente que ajudou uma colônia para ele poder. Então se cria um laço de amizade. Do mesmo jeito que está em Natal. Estou em Natal, tem um cliente lá que está precisando de um reforço. Um outro cliente, ou seja, um guardião, vai lá e ajuda. Por quê? Porque o que está em jogo é a sobrevivência do animal. Então, se o animal está, nesse momento, precisando de mais cuidados, o mais próximo que tem experiência vai lá e ajuda. Claro, a gente tem as consultorias online, a gente tem capacidade de estar aqui, você aí, e lhe ajudar na melhor maneira possível, mas nada também do que um encontro presencial, né? E é muito importante isso. Então, quem quer criar, tem que estudar. E depois, tudo que vem é um efeito secundário. Aí o Instagram ajuda, aí o WhatsApp ajuda, e as outras redes sociais ajudam também. Mas se fizer o inverso, começar pelas redes sociais, eu vou criar, tem tudo para dar errado. Não estou dizendo que vai dar errado, mas tem tudo para dar errado. Vitor, e aproveitando a sua fala, tem dois pontos que me chamaram bastante atenção, que o primeiro é a questão do conhecimento, realmente. Muitas vezes a pessoa até diga assim, procura e acha a informação. E a informação, às vezes, tirada de um livro, referência da área. Mas muitas vezes, para ela, só é o Google. Por quê? Porque ela se acostumou a colocar só no Google, e aí ela esquece quem originou aquela informação, de onde aquela informação está vindo, e o contexto em que ela está inserido. Porque nada melhor do que o livro, como você disse, porque a gente vai e consegue observar, digamos, o contexto total. Não uma informação perdida, solta, né? Mas sim um contexto geral, e aí você consegue aprender de forma contínua, evoluir de forma contínua, digamos assim, a partir do momento que você busca ele. Eu achei muito bacana a questão da leitura, como você disse, comentada do livro. A gente tem, acredito que o maior livro hoje da Jandaíra é um livro nosso, dentro da nossa região. A gente não tem, basicamente, digamos assim, necessidade de estar buscando informações de fora do país, nada, a nossa informação está aqui. Então, ou seja, a gente já tem esse conhecimento e pode aprender com ele. A outra coisa, Vitor, é a questão de se ajudar. A gente até digo assim, esses dias mesmo eu falei isso na oficina, que eu digo, a gente que é da agroecologia, que trabalha com sustentabilidade, às vezes tem gente que brinca e diz assim, parece religião, mas não é. Até brinco, eu digo, para mim você pode chamar de gravidade, do que você quiser, mas nós somos atraídos uns pelos outros. Eu sinto isso. Da mesma forma que quando eu já tive a sensação, e comentei inclusive com uma das pessoas que está aqui na live, o Wanderlei, de que para mim, a percepção que eu tenho, por exemplo, da minha casa, antes e depois de eu ter abelhas lá, antes e depois de eu me tornar um guardião de polinizadores, eu juro que para mim, depois que eu coloquei a abelha, não falta solitária lá em casa. Tiver um buraquinho na parede, eu chegar, tá procurando, é mangangá, pequenas abelhazinhas solitárias procurando lugar. Eu até digo que eu acho que elas se sentem, digamos, seguras. Elas veem para mim, né, na minha percepção, digamos, de leigo ainda, mas eu olho para mim e digo, pô, eu acho que elas olham, vê as abelhas saindo daqui, vê as caixinhas aqui organizadas, e pô, ali é um lugarzinho, digamos, protegido, um lugar onde eu vou ter, digamos, certa segurança. E aí da ripa do telhado, as paredes, onde tem um buraquinho, sempre tem abelhas solitárias. Então eu sempre vejo a abelha chegando, a abelha saindo, e não só as abelhas que eu crio. E isso é muito bacana, sabe? Então, da mesma forma, quando eu imagino as pessoas, quando eu conheço alguém, e eu falo, às vezes, por exemplo, sobre agroecologia, e no nosso tema de hoje, como sobre a meliponicultura, eu até digo que a gente se torna amigo já de imediato. É um negócio assim, pô, bateu o santo, sabe? A química, existe um... É por isso que eu digo, às vezes parece gravidade, parece que a gente vai se aproximando, mesmo sem saber, até que a hora se esbarra. E eu tiro isso por nós dois, por exemplo. A gente estava num curso, onde tinha lá talvez 50 pessoas, e no final a gente diz, pô, o que sobrou foi a gente, que tinha pensamentos bem próximos, sabe? Então é muito bacana isso, muito, muito bacana mesmo. E, Vitor, eu estou deixando as solitárias porque eu quero pegar você um pouquinho perto do final, mas eu quero, para adiantar, por isso que eu não estou falando tanto da solitária, mas a gente vai falar muito dela ainda, que eu quero
E principalmente eu quero falar sobre aquela caixa, que tem um videozinho que você colocou essa semana ou semana passada, até me confundi, acho que foi semana passada, que estava uma mangangazinha procurando um lugarzinho dentro da caixa. E você desenvolveu uma caixa que faz, digamos assim, um abrigo também para as abelhas solitárias. Mas dentro das perguntas que o pessoal já começou a fazer, o Felipe Hermine, trabalhei com agroflorestas também, ele perguntou se você já observou, por exemplo, alguma demanda para aluguel de abelhas nativas e solitárias para a polinização de áreas agrícolas. Já sim, Felipe. Vez por outra eu alugo para a universidade, para a casa de vegetação, quando querem, eu vou dar um exemplo, querem estudar o comportamento de duas cultivares ou uma cultivar em solo salino. Aí coloca a cultivar no substrato, mas ela está fechadinha e precisa também avaliar o desenvolvimento de fruto. Aí nesse caso a gente coloca colônias de abelhas nativas para esse trabalho. No caso, a jandaíra dá muito bem no melão, dá certo. Quando é em ambiente fechado, porque as abelhas são espertas, são muito inteligentes. Para morango, a gente tem as plebeias, né? As plebeias que são que é a abelha mirins, as mirins, dá muito bem no morango, se adapta muito bem. Para culturas, abelhas solitárias, centres, eu acho que um cara que tem um SAF, ele tem que ter muito hotel para abelha. E não é difícil fazer um hotel. O bricotel, gente, basta um bloquinho de madeira e várias perfurações com diferentes modelos de broca para que você possa dar substrato para essa abelha nidificar, morar. Mangangá é importantíssimo para quem está trabalhando com maracujá. Então existe aí um trabalho muito belo ainda feito aí no início dos anos 2000, do professor Breno Freitas. Até hoje acho que é um dos trabalhos mais belos que tem sobre confecção de caixas para mangangá. A gente precisa avançar muito, né? Eu fico triste num país como o nosso, berço das abelhas, no sentido de abelhas sociais, mas com poucos recursos para a educação, com poucos recursos para a ciência. Então, isso me preocupa, né? Porque digamos assim, essa janela de escassez vai reverberar um pouco mais na frente, sabe, Cássio? Mas assim, a gente precisa estudar cada vez mais, trazer o saber, por exemplo, do Vladimir, você falando do Vladimir, cara, Vladimir é uma biblioteca viva em termos de botânica, em termos de melitofilia. Qual é a espécie boa para a abelha coletar néctar? Vladimir sabe. Qual a espécie botânica para a abelha pegar pólen? Vladimir, vou até fazer uma provocação para você da Maísa, viu? Convido o Vladimir para falar sobre espécies melitófilas, que ele vai poder lhe ajudar nisso. Porque o Vladimir tem um conhecimento incrível. E onde é que eu quero chegar com a ciência? Buscar esse saber que é tácito dele e colocar para o público, para entender a importância que a gente tem que valorizar os saberes. Em nenhum momento aqui eu espero que você deixe claro que eu só falei de ciência, ciência e ciência, eu esqueci dos saberes. Mas é importante os saberes, né? Porque às vezes eu fico meio que triste. Quando um cara tá criando abelha hoje, começou hoje, já criou um canal no YouTube, fica aquele apelo. Aí entra aqui no meu canal e começa a ensinar técnicas erradas. E isso me preocupa. Porque ele não sabe as raízes da meliponicultura, ele não conhece o tronco da meliponicultura, ele não conhece as flores dessa grande árvore. E a proposta da gente, Cássio, nas leituras comentadas, é estudar das raízes e conhecer as flores. Para depois a gente ter esse conhecimento de fato do que pareceu nesses 30, 40 anos da meliponicultura no Brasil. E não pecar tanto, porque a gente peca constantemente. Eu peco constantemente. Olha só, vou dizer uma coisa que eu pecava. Eu detestava a alimentação coletiva, eu detestava a alimentação coletiva. Mas depois eu percebi que eu precisava da alimentação coletiva. Então todo aquele conceito que eu criei sobre alimentação individual para certo tipo de suplementação como a energética, eu já desfiz. E tenho que ter uma humildade de dizer, cara, dependendo da quantidade de colônias, a alimentação interna, olha só o exemplo que eu estou dando aqui, que pode ser fora do contexto, ela pode servir, mas a coletiva ela é fundamental a partir de um número tal. Entende? Então, assim, eu tive que ter humildade e reconhecer que eu pequei e que preciso melhorar como ser humano nisso. Então, assim, é necessário a gente estar constantemente nesses estudos e trazendo isso à tona e discutindo, e é um ambiente bom, as lives é um ambiente bom de domingo, porque a gente sempre está por dentro do que está acontecendo. Então as espécies
de uma maneira geral, são muito boas. A gente tem muitos exemplos bons em termos de polinização assistida. Eu tenho aqui o exemplo com a universidade, mas sei que se eu sair de uma casa de vegetação e colocar numa área orgânica, eu vou precisar de outras espécies, como a abelha apis, né, a abelha africanizada, para melhorar as visitações nas flores. Por quê? Porque apesar da jandaíra, é o caso que eu estou colocando aqui, visitar a flor do melão, quando ela está no ambiente externo, ela vai procurar o que ela gosta. São as flores nativas. E dependendo da época do ano, eu sei que o pessoal não está mais plantando melão agora, são raros as pessoas, mas dependendo da época do ano, ela pode não até nem visitar as flores do melão, porque está tendo microfloradas. Então, a gente precisa alavancar mais. É importante destacar que existem aplicativos para isso. A Agrobi é uma empresa também, com essa pegada que nós temos, que trabalha muito conectando, com a pergunta aí do Wesley. Ele conecta criadores de abelha com plantadores, né, com agricultores, e faz essa ponte. Então, quem tem criação de abelha pode se estar conectando na Agrobi, e quem é agricultor pode estar se conectando na Agrobi para ter essa ponta. Então, existem empresas que fazem isso. Vez por outra, a gente aluga também. Que bom, viu, Vitor? Eu estava olhando aqui rapidinho, era só para ver o dia do vídeo também. O vídeo que o Vitor postou sobre o Mangangá, quem puder depois, quando terminar a live, não agora não, quando terminar a live, vocês vão lá e dão uma olhadinha no vídeo da Mangangá, tá bom? Ele postou segunda-feira, então vocês já podem dar uma olhada lá, que é muito, muito bacana também. E aí, sobre o Vladimir, Vitor, eu já pensei nisso, sabe? Eu já estou, como eu digo assim, ele sem saber, eu já estou mirabolando para ele vir um dia. É porque ele tem alguma certa dificuldade, por exemplo, com a questão da mídia social, mas a gente está organizando para trazer ele sim. O seu Vladimir, para quem está ouvindo a gente falar e não conhece, o seu Vladimir, ele é um, digamos assim, é porque eu não sei, digamos assim, não existe palavra para definir ele, sabe? Tem gente que chama a pessoa que, como o seu Vladimir, de mateiro. Eu acho muito bonita a palavra prático-ambiental, porque ele é uma pessoa, por exemplo, pessoal, nasceu, se criou e já está um senhor hoje dentro da mata. Então, ou seja, ele é uma pessoa que tem um conhecimento que muitas vezes nem a universidade tem, que é um conhecimento prático da vida inteira, ele observou as coisas. Então, ele é uma pessoa que, quando a gente senta para conversar, como o Vitor disse, ele é uma pessoa que ele sabe dizer a funcionalidade de cada planta da caatinga. Aí, essa daqui serve para você fazer um chá para a sua saúde, essa daqui serve para... é muito visitada por abelha tal, essa daqui a flor atrás geralmente tal abelha. Então, ele é uma pessoa, quando eu digo assim, eu gosto muito de sentar com ele, porque é um aprendizado imenso para mim, imenso. Eu conheci o seu Vladimir vindo de Mossoró, quando eu estava no começo do doutorado, e foi uma pessoa que eu disse assim, transformou a minha vida. Hoje não tem um canto, um curso que eu vá e eu não quero carregar seu Vladimir comigo. Por quê? Porque quando eu chego, até porque assim, eu sou uma pessoa que eu não sou egoísta, eu gosto de dividir. Porque quando eu chego, eu percebo que o seu Vladimir é uma pessoa que ele tem essa órbita, sabe? As pessoas são aproximadas a ele, sabe? É uma pessoa que quando ele chega, as pessoas começam a conversar, ele começa a falar e a pessoa se encanta. E aí eu até digo, ele é uma pessoa ótima, por exemplo, para trabalhar esse processo de, digamos, de iniciação de algumas pessoas. Porque quando a pessoa chega e começa a conversar com ele, a forma bonita como ele fala do amor que ele sente pela caatinga, aí a pessoa, pô, que coisa linda, quero isso para mim também. Aí começa, de certa forma, a se aproximar, a ganhar espaço também dentro do que a gente faz. E eu acho isso lindo. Aí para onde eu vou, sexta-feira mesmo, seu Vladimir estava comigo. Onde eu puder, eu levo para tirar cola. Eu só não levo mais porque seu Vladimir ele é uma pessoa muito ocupada também, mas ele é uma pessoa incrível, incrível, pessoal. Logo, logo eu trago ele aqui também. E aí, Vitor, vou aproveitar e vou fazer outra pergunta também. Ah, mas, pessoal, quem está ouvindo aqui a live, às vezes pode dizer, ah, mas eu estou na cidade, vocês estão falando isso, só crio abelha nativa na região, zona rural. Não. O Vitor tem experiências exitosas aí, até em, digamos, andares elevados aí de condomínio, apartamento. Então, ou seja, você pode ser um guardião de polinizador, mesmo, por exemplo, que você não seja um agricultor e mesmo que você não more, por exemplo, na zona rural. Você pode dar a sua contribuição também, ao mesmo tempo ter dentro da sua casa uma abelha nativa ou algo que ali vai trazer esse bem-estar que a gente fala. E aí, Vitor, eu queria só que você citasse aí para o pessoal, onde hoje você considera os seus extremos, digamos assim, né? Qual é a condição mais adversa, onde você viu, por exemplo, dentro da cidade, que deu certo. E se a gente falar da cidade, eu vou dizer, qual seria hoje a maior dificuldade? É o fumacê? Será que é o fumacê? Ou será que tem outra dificuldade também? Acho que foi muito boa a sua pergunta, viu, Cássio?
Mas antes de fazer essa pergunta, vamos falar só um pouquinho da caixa que você viu o vídeo, aí eu jogo para a pergunta, pode ser? Ó, todo criador de abelha tem que ter o exemplo da abelha de partilhar o conhecimento. Que é por isso que eu acho bonito isso quando você diz, eu não posso ser egoísta. É um exercício diário. É um exercício diário da gente sobrepor esse vício, né? E colocar a ideia do altruísmo dentro da proposta. E de partilhar o que nós sabemos. Então, a Caixa Mangangá Integradora foi um fruto de um trabalho feito com a Mangangá e o Ateliê Kairos. Ateliê Kairos, que é de um guardião de polinizador, que é o Matheus. É uma coisa puxando o outro. O Matheus, ele é artesão, trabalha com marcenaria, e depois que virou guardião de polinizador, empreendeu na arte da marcenaria. Faz desde instrumentos de música até caixas de abelha. Então a caixa é um design, é um desenho criado pelo Ateliê Kairos e a Mangangá, onde a gente coloca, acopla estruturas para as abelhas nidificarem. Então você tem a abelha, a abelha sem ferrão no compartimento que é a colmeia, e atrelado a ela, em polos opostos, buraquinhos para as abelhas nidificarem. Aquele vídeo que você citou aí é o vídeo de um outro guardião, é o Kleber Sabino, que ele coloca no grupo para compartilhar com a gente a felicidade dele ver a Mangangá querendo nidificar em uma colmeia, né? Em uma colmeia já habitada de Jandaíra. Como ela tem uma entrada, a entrada estreitinha, ela estava ali começando a esculpir, que são xilócopas, né? Xilo vem de madeira, então elas vai começar esse trabalho de esculpir. Eu já tenho alguns ninhos de Mangangá em colmeias da caixa integradora. Tenho ninhos de centros também na caixa integradora. E é como você disse, você começa a criar e elas começam a vir. A questão é que a gente tem que ser consciente. Será que ela já existia lá e eu não percebia? Ou será que a partir de que eu tive a consciência de saber que existe um animal importante, que é a abelha, e agora eu tenho consciência de que ela está vindo para cá? São coisas que a gente não consegue, digamos assim, quantificar, mas é que é bonito, é. E agora voltando para a criação na zona urbana. Qualquer local em que o propósito é preservar, eu digo que vale a pena. Vale a pena insistir. E como o trabalho da Mangangá existe as consultorias e normalmente ela é online, a gente tenta trabalhar de uma maneira que a gente faça dentro da permacultura aquela ideia de você construir o seu design. E aí no início da nossa conversa eu digo, não tem como criar abelha se você não plantar. Então nós temos aqueles dados que eu coloquei no início, são os dados das pessoas que, por mais que morem em apartamento, estão plantando, nem que sejam vasos com flores, até árvores no canteiro central para cuidar dela. É necessário de prosseguir isso. Plantar só para abelha, Jandaíra, não. Plante. Porque se não servir para abelha, vai servir para outra. Vão diminuir a competição por alimentos. Não é só para Jandaíra, é para outras. E aí a gente tem experiências exitosas. A área rural é mais produtiva quando a gente fala de mel e produtos. Mel, própolis ou geoprópolis, ela é mais produtiva. Mas na zona urbana se cria abelha também e você pode ter em casa seu mel, você pode ter em casa seu própolis, você pode ter sua horta e ela polinizar sua horta. Então é possível sim. Em apartamento nós temos casos exitosos. Eu cito muito aqui Eugênio Franco, que é um guardião de polinizador, é um meliponicultor, é um paralímpico aí de Fortaleza. Ele tem um jardim suspenso, eu brinco até que ele criou um jardim suspenso, depois da Babilônia é o dele. Porque ele construiu um ambiente para as abelhas. E ele cria abelhas lá no 13º andar. 13º andar. Então ele teve todo um cuidado. A Mangangá fez isso? Não. A Mangangá só estimulou você a fazer isso. A ideia já estava concebida em você. Talvez a gente foi só um veículo. Olha, tem que fazer isso. E aí você vai trabalhar, claro, com técnicas, trocando ideias, cada local é único e cada abelha é única. É importante destacar isso. Mas uma coisa que eu quero destacar para quem está acompanhando a gente. Criou a abelha, tem que plantar. Põe uma meta. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho um meliponá na zona urbana que há 3 meses não vê pólen. E aí eu vou ficar reclamando que o pólen não vem? Não. Tenho que plantar. É preciso plantar para colher na frente. A ponto que, num raio de 250 metros, usando só algumas ferramentas de, digamos assim, de instrumentos de inferências geográficas, eu percebi que tem mais de 500 árvores de Ni nesse raio de 250 metros. Ainda bem que onde eu estou morando aqui, em Mossoró,
vale a pena citar que a prefeitura criou um projeto, né, chamado Mossoró Mais Verde, e esse projeto visa trabalhar áreas urbanas e áreas rurais com plantios de mudas nativas. Então, há uma tendência de mudança desse paradigma na minha região. E quem não tem, que o pessoal quer plantar nem para ter sombra, né? Sombra, 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 sombra. Né, Cássio? Tirando um pouco o seu sobrenome aí, o pessoal só quer nem para isso. Mas mesmo assim, Cássio, há uma necessidade de entender que é possível criar na zona urbana, na zona rural, é possível criar em apartamentos e em casas, tá? Existe prós e contras. Eu jamais vou indicar uma pessoa que quer enveredar para o comércio, né, para o empreendedorismo, criar em apartamento. Apartamento só cria quem quer preservar. Por quê? Porque existem muitos desafios para quem cria apartamento. Eu tive desafios aqui da abelha errar o canto e a pessoa meter veneno achando que a abelha ia ferroar. Então, é uma questão de mudança educacional e quebrar paradigmas. No entanto, o que eu queria dizer com isso, em qualquer dos fundamentos que você queira, se você está disposto a criar um animal tão importante como a abelha, as pessoas até dizem que o valor é caro, mas quando você compara esse valor com outros pets, não é caro. Mas vamos lá. Qualquer local serve desde que você tenha esse compromisso com ela, de plantar. Seja árvores, seja arbustos, combinar árvores, arbustos de trepadeira. Por isso que eu brinco, chame o Vladimir, que o Vladimir gosta. E eu aprendi muito com ele também. E sempre aprendo, viu? Não é só você que aprende com o Vladimir, não. Seu Vladimir é uma pessoa maravilhosa, Vitor. Demais, demais mesmo. E assim, pessoal, uma coisa que o Vitor chamou a atenção, e que tem que estar na cabeça de todo mundo que começa, é que tudo parte de onde? Do aprendizado. Então, primeiro você tem que aprender, até para você não cometer um erro, como, por exemplo, isso, de achar que a abelha vai lhe ferroar. E aí você acaba, de certa forma, né, prejudicando. Então, você tem que ter primeiro conhecimento, buscar saber. Eu compartilhei o livro aí da professora Vera Lúcia, o linkzinho para vocês baixarem. E se você tem um conhecimento, aí tudo facilita um pouco. Claro que, como eu disse, a gente não vai ter todo o conhecimento. Não tem como. Mas você iniciar, você tem que saber o mínimo sobre a colmeia, tem que pelo menos conhecer direito, para poder você saber o que você vai fazer. E a outra coisa que é muito importante também, você saber compreender que isso, por exemplo, é um pet, né? Como diz, você vai depender do seu cuidado. Então, não é o que você vai colocar lá e vai ficar lá. E um dia, se você quiser, você olha de novo. Não, vai demandar o seu cuidado. Você é um guardião. Então, se você é um guardião, cuide das bichinhas, né? Tem que cuidar da forma mais adequada possível. E a forma que eu acho de incentivo, acho que um dos maiores incentivos, e aí eu até brinco, eu digo, eu achei lindo quando eu vi um artigo uma vez que dizia que se você respirasse o ar da colmeia, você trazia benefícios para a sua saúde, né? E a gente diz, mas se o ar tem essa capacidade, imagine os subprodutos dessa colmeia. Então, a gente não tem só o mel, a gente tem subprodutos. E aí eu vou pedir, Vitor, se você puder, só você comentar um pouco, por exemplo, o que o guardião de polinizadores, ele pode, por exemplo, colher ou usufruir, de certa forma racional, da sua colmeia, por exemplo. Ou você falou sobre o própolis, né? E o própolis é uma coisa que, por exemplo, traz inúmeros benefícios para a saúde. E muitas vezes a gente só pensa no própolis quando adoece, né? Não, o própolis é um produto que a gente pode incluir na nossa alimentação e que vai trazer benefícios imensos. E aí, se você puder falar um pouco, Vitor, eu sei que você, até Claro no grupo que lá, posso. Não, é isso. os meninos compartilham lá as receitas também com mel, né, Vitor? Tem uma coisa assim bem bacana, eu acho lindo. Sim, exatamente. Então, dentro dos meliprodutos, já que a gente está falando de abelha sem ferrão, eu vou trabalhar com os termos técnicos. Meliprodutos das abelhas, nós temos o mel, eu até brinquei aqui. Aqui é um café da manhã com abelha, ó, tá? Mel, grãos, mamão, tá? E aí a gente Aí tem um sim, mel, viu? tem um mel, tem os extratos de próprios, que a proposta de conhecer a meliponicultura é também ter em casa, além do ar, porque é uma pesquisa incrível, a apiterapia, e já estão trabalhando isso para dentro da meliponicultura, isso é que eu acho belo. Eu costumo dizer que tem colônias minhas que me faz bem, eu mexo colônias que tem um aroma incrível, mas também tem colônias que quando você abre tem aroma ruim, viu? Não é só mil maravilhas, não. A gente pode falar isso mais lá na frente. Mas além do ar, de inalar, de fazer bem, a gente tem o mel, tem o própolis, tem o saburá, que é o saburá.
O saburá é o pólen apícola já modificado por enzimas e micro-organismos quando chega dentro da colônia que coloca no potinho. Aquele saburá, eu brinco muito, a doutora Gênia diz assim, ó, você vai encontrar 3 tipos de saburá na colônia. O saburá do tipo 1, que é quando ele está na fase de formação. O tipo 2, quando ele está amarelinho, já fermentado, que é o que ela se alimenta. E o tipo 3, que ele é vermelhinho, marrom, ele tem uma cor opaca. Esse tipo 3 já não serve mais para abelha, porque ela consumiu todo o conteúdo que tinha dentro das paredes celulares daquela célula lá. No entanto, é rico em micro-organismos. E é ótimo para você produzir molhos, é ótimo para você produzir inoculantes, fermentos. Então, dentro do ser abelha, permeia uma série de produtos que podem ajudar a humanidade na alimentação. E um dos principais produtos que a gente não pode esquecer de sair daqui é a polinização, tá? Além disso, Cássio, para quem gosta de arte, para quem gosta de pintar, as próprias abelhas lhe presenteiam com verniz. Você pode pegar o batume, que é aquele excesso de material de barro, tem 90% de barro, de argila, e transformar aquilo ali, diluir aquilo ali em álcool 70 ou outro solvente natural, e brincar com matizes, porque ele sai desde o marrom, e se você inserir óleos vegetais, vai sair vermelho. Então, para quem gosta de carpintaria, que não quer trabalhar com produtos altamente prejudiciais à saúde, pode utilizar a própria abelha para produzir o seu verniz, a sua tinta, né? Todas as colônias de amangangá são pintadas pelo próprio material delas. Eu aproveito de tudo da abelha, eu acho isso muito interessante. Então, quem está acompanhando a live pode extrair todos esses produtos. O trabalho com a polinização, que é uma coisa que está em vigência, em ascensão. Existem plataformas para isso. Mas eu posso tirar um mel uma vez por ano. Não todo, é importante destacar. Porque o que ela produz é para ela. A gente vai só desfrutar de uma parte daquilo ali. O geoprópolis das melíponas, porque tem um pouquinho de argila, 10 a 20% de argila e o restante é própolis. Dá para se fazer um extrato maravilhoso e consumir isso como alimento. Aqui a gente consome como alimento. Claro que quando está um pouco gripado ou com outra infecçãozinha, ele entra também na medicação. Mas a gente trata ele como um alimento também. Então, o universo da abelha é uma coisa muito dinâmica, porque você tem condições de produzir muitas coisas. E aí, nós falamos dos principais, mas você pode fazer pomadas. Você tem condições de fazer shampoos, sabonetes, kombucha. Então, a quantidade de produtos que você pode colocar, extrair do ser abelha, dá para montar uma farmácia e um supermercado junto. É isso que eu coloco. Eu costumo dizer que quando eu vou para o meliponário, eu não levo nem merenda. Porque é trabalhando e comendo mel e comendo pólen. Trabalhando, comendo mel e comendo pólen. É engraçado que é aqui com mais pólen aqui em casa. Eu digo, deixa só um pouquinho para as abelhas. Aí a gente brinca. Ou seja, por quê? Porque é tão natural o que nós fornecemos para ela que nós somos capazes de se alimentar. Que é uma dica que eu digo aqui. Tem muita gente que faz dietas mirabolantes para a abelha. Mas você tem coragem de comer essa dieta? Não sei. Eu como a minha. Tá, Cássio? Eu como. Por quê? Porque é tão natural que eu como. Mas tem gente que faz aí, bota tudo aí para as abelhas. Eu não ando muito por esse caminho, tá? Meu caminho é mais o natural, você sabe disso. Sei. Então, assim, é muito bom estar no meliponário e se alimentar dos produtos dela. Porque o mais leva é uma fruta. E aí eu adoço com o mel dela lá. Então, a pessoa que pode criar abelha, ela pode explorar uma gama de produtos. Digamos assim, que o mundo das ideias ainda é pequeno para o que ele pode explorar no ser abelha. Mas explorar com dignidade, tá, gente? Não é explorar de tirar tudo da abelha. Ah, porque uma abelha produz 1,5 litro de mel, 2,5 litros de mel. Acabou esse tempo. A abelha tem que produzir, eu sempre digo assim, o Stein dizia que a gente tem que tirar 20% do que a abelha produzia. Eu digo, rapaz, Stein, eu vou permitir que eu tire 30%. Mas assim, onde é que eu quero chegar? Tem que ter um equilíbrio entre o que você está produzindo com elas e o que você pode extrair delas. Ah, é muito bacana mesmo. E dentro do que você disse, né, a gente nunca pode esquecer, até porque passa batido, né, quando a gente fala de mel e produtos, a gente diz a polinização é o principal, mas tanto que a gente diz assim, a gente, por não enxergar, digamos assim, o processo na mão da gente, São Tomé, né, a gente acaba às vezes deixando ele, digamos assim, um pouco esquecido, mas não, é o principal produto que a gente tem, mel e produto das abelhas nativas, é a polinização. E aí dela que depende todo o resto, né?
E como o Vitor disse, é muito bacana quando a gente tem a percepção de manejo racional, de manejo ecológico da colônia, porque a gente passa a interpretar de que é isso que eu acho bacana do Vitor. Como o Vitor disse, tem muita gente que fala sobre meliponicultura, mas são poucas pessoas que eu conheço. Na verdade, eu só conheço o Vitor que tem essa visão, sabe? Mas vai que tem outras pessoas como você, né, Vitor? Não vou restringir. Mas Não, a minha meta é que os guardiões tenham essa visão. Então, todos, temos né? que compartilhar isso, Exatamente. é. Isso. Isso, exatamente. Mas eu digo assim, quando Você você tem vai... que ter essa visão. Ou eu tenho, mas eu digo assim, É. eu já tenho através de você, puxando de você. Você é o nosso vanguardista, o nosso percussor, né? Mas a gente observa que, às vezes, na meliponicultura, tem muita gente que não enxerga isso, sabe? Tem gente que, às vezes até de um pouco cabeça dura, por não observar, às vezes acaba, como o Vitor disse, às vezes acha que ali tudo é dele. Então ele chega lá e tira o mel todo, às vezes a colônia morre, perde colônia, e não é assim. A gente tem que compreender, como eu disse, a gente é guardião de polinizadores. A gente está ali para cuidar delas. Se a gente pode usufruir, que ótimo. Mas tem que entender que, por exemplo, a prioridade é a colônia. Então eu não posso em nenhum momento prejudicar ela também em benefício próprio. Seria um pouco, digamos assim, né, contrassenso, não faz sentido eu pensar de forma ecológica e ir lá e provocar um processo de dano à minha colônia. E aí, Vitor, deixa eu só falar uma coisa também. E vocês viram que o Vitor falou de uma pessoa que come bastante mel. O Vitor, eu acho lindo também que o Vitor engloba a família inteira. Então, ou seja, a gente fez uma vivência aqui. O Vitor sempre faz vivência, sempre faz imersões. Fora o grupo, né? O Vitor ele sempre tenta, de certa forma, sempre estar presente também. A pandemia afastou um pouco, não foi, Vitor? Mas graças a Deus, pouco a pouco já teve lá o do Instituto Aflorar, não foi? Foi. Acertei ou não foi, não foi? Eu vi, foi muito bacana, eu vi os vídeos. Então é muito bacana, porque o Vitor ele sai lá do Mossoró, ele vem aqui no Ceará, a gente conseguiu carregar ele uma vez, ele já foi essa vez esse ano também para cá. Então, ou seja, essas imersões, ele sempre vai junto com a família, ele vai com a esposa e a filha. Então, é uma coisa muito linda, porque é uma coisa que eu digo, quando é uma coisa ruim, a gente não quer para a família da gente, mas quando a coisa é boa, Isso. a gente quer que todo mundo esteja junto, porque, como eu digo, faz parte desse processo também da gente, de adotar isso como um estilo de vida, de como um método de vida da gente. E aí, Vitor, eu queria também aproveitar, e aí essa experiência do Vitor, essa forma como o Vitor trabalha, de englobar toda a sua família, ela também mostra um sinal para todos nós de que a meliponicultura, muitas vezes, ela tem que partir lá da infância. Eu acho muito bacana, existem inúmeros projetos no Brasil que trabalham, por exemplo, a meliponicultura na educação fundamental, na educação básica. E a gente observa, às vezes, principalmente agora, com essas mudanças, esse governo bem doido que a gente vive, mas a gente observa que cada vez mais a escola ela se afasta do ambiente e se aproxima, por exemplo, do industrial, daquilo que tem que ser técnico, aquilo que tem que ser ensinado para ser exercido uma função, por exemplo. Mas, muitas vezes, a gente não percebe que está fazendo uma falta imensa lá na base. Essa educação ambiental, essa educação ecológica, conhecer os agentes do ecossistema, conhecer as abelhas, não só as melíponas, mas também o papel, por exemplo, das ápices. Então, a gente tem que brigar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, militante mesmo, então eu acho que a gente tem que, pouco a pouco, tentar, de certa forma, trazer de volta isso para dentro da escola. Porque há muito tempo era assim. Como eu disse, a gente vive um processo da humanidade, parece que a gente está voltando para trás e depois é que a gente está se dando conta que a gente está cometendo um erro. Mas eu me lembro também que antigamente os nossos pais, nossos avós, principalmente quando eram de zona rural, uma parte da educação deles era dentro das escolas agrícolas. Então, ou seja, ele tinha aquela vivência do campo e, ao mesmo tempo, aquela vivência do ambiente dentro da escola. E era muito bacana, sabe? Só que, pouco a pouco, isso foi, digamos assim, até, não sei porquê, né? Mudanças de política, realmente, mas a gente observa que isso, década a década, foi sendo deixado de lado. E aí eu penso muito nisso, que não seja só uma ação, por exemplo, do Vitor ou de uma empresa, mas que a gente possa, de certa forma, juntos, pouco a pouco, conseguir, de certa forma, pleitear, digamos, uma disciplina ou um engajamento, por exemplo, dentro da escola, de um pouco da meliponicultura, um pouco da educação ambiental, que é fundamental, porque até digo, o futuro são eles, são as nossas crianças. Então, se a gente conseguir passar para eles, a gente está garantindo um futuro um pouco melhor para todos nós. E aí, Vitor, eu também eu tenho várias coisas aqui para poder pegar você, mas outra coisa também que eu achei bacana, e eu acho muito bacana, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é que o Rio Grande do Norte ele é muito bem organizado, por exemplo, com relação
a meliponicultura. Eu acho muito bacana a legislação, a gente tem associações, e aí eu diria a você, por exemplo, Vitor, na verdade faria uma pergunta, hoje, por exemplo, quando você olha para o estado onde você está localizado, né, em Mossoró, o que você imagina hoje, por exemplo, que ainda tem que ser trabalhado dentro da meliponicultura? Até aí eu vou deixar, por exemplo, uma pergunta, né? O que seria, por exemplo, a rota da Jandaíra, né? Que a gente vem observando, a gente escuta algumas pessoas falando também. Olha, muito interessante. Você fez uma série de perguntas aí. Você envolve a família. Isso é para criar, digamos assim, seguidores? Não, não, não. Não, porque é, como eu disse para você, desde criança eu gostei de abelhas, né? E depois que eu construí uma família, que é uma coisa muito comum na maioria dos seres humanos, construir família, eu levei essa paixão para a minha família. E eles apoiaram. Isso é importante destacar. E eu sempre levo a minha família para conhecer o meu trabalho. Eu acho importante porque o trabalho é algo sagrado, né? Filosoficamente falando, isso é uma coisa sagrada. Sacro ofício, sacrifício. E fico muito, digamos assim, eu sou uma pessoa de sorte, né? Porque eu brincando com essa semana com minha garota e minha esposa, a minha menina fez assim, mamãe, eu brinquei esses dias, faça aí uma pergunta que eu entendo da vida da sua mãe. Aí, então papai, qual é o animal preferido de mamãe? Eu digo, o cachorro. Aí ela errou. Hoje eu percebi que o animal preferido que eu tenho é a abelha. E ela explicou os motivos, né? Então isso é uma coisa legal, porque devagarinho a gente transfere aquela mensagem da preservação da abelha para outras pessoas, nem que seja no seu seio familiar. E o que eu acho bonito dentro da associação do qual faço parte, que é a MEP, é que toda a assembleia a gente leva a família. Por incrível que pareça, e eu peço até para quem está participando aqui, e que tem também associações, AMES, AMEP, Associação de Criadores de Abelha, leve a família. A família precisa estar dentro desse processo de educação, porque é um passo à frente que nós damos na sobrevivência dos animais. E aí, Cássio, nas nossas assembleias as famílias estão imbuídas. E aí eu trouxe esse exemplo para dentro dos guardiões. Os nossos encontros são familiares. As imersões é programado para a família. Eu acho muito digno quando um pai, uma mãe e uma criança está numa imersão sobre criação de abelha. Como aconteceu no Aflorar, como vai acontecer próxima semana aí no Ceará. E a gente tem uma programação para o Ceará e para o Rio Grande do Norte. Dentro das imersões, uma coisa muito bonita, é um dia e meio, Cássio. Quase não tem flip chart, é só prática. Prática e produção de mel e produtos, né? E a mensagem de que as abelhas estão aí, estão precisando de nossa ajuda, e você hoje está capacitado para instruí-la para um melhor caminho. E o mais interessante é que esse hábito familiar ele vai para a sociedade, porque a minha criança estuda e ela leva a ideia das abelhas para dentro da sala de aula. Ela se chateia quando alguém mata uma abelha. Ela leva o animal de estimação, que é a abelha, para trabalhar na sala de aula. Então ocorreu que houve já uma ponte entre as outras crianças e o docente, o professor. E aí já começa a mudar ao longo dos anos aquela classe. E aí isso é uma coisa importante. E eu acredito que o que nós estamos conversando aqui não é uma coisa criada pela Mangangá, não. Porque eu acho que todo meliponicultor que traz na essência essa raiz, ele leva a família para os eventos, ele maneja as colônias em família. Isso é uma coisa bonita de se colocar. Então, o que nós estamos querendo agora é que esses exemplos se reverberem cada vez mais dentro desse processo. Então, acho que eu respondi. Essa é a mensagem que eu trago sobre a família e a importância dela de estar apoiando essa atividade. Eu até brinco. Hoje, quando um cliente procura para ser guardião, eu digo, já conversou com a esposa? Já conversou com... Não, tranquilo, tranquilo, né? viu? Já Consigo. conversou já conversou com a esposa sobre a interação da abelha, da importância dela? Inclusive, nós temos várias fases dentro dos guardiões. Tem a fase em que a esposa tem medo da abelha. Como você diz, olha, mas tem gente que leva a abelha para tentar perder aquele medo. É verdade. Na maioria das vezes, a gente consegue consolidar isso. Na maioria das vezes. Nem tudo é 100%.
Eu tive casos de guardiões em que passou as colônias para um próximo, porque a esposa fez ou o esposo, tanto faz um homem ou uma mulher nesse caso, um conflito. E aí, mas o cara não saiu dos guardiões, após os guardiões plantando árvores. Entendeu? Eu digo, cara, sua colônia está guardada aqui. Ele fez, ainda não estou preparado porque eu tenho que trabalhar a mente da companheira, por exemplo. Mas a ideia é essa, é que seja um instrumento de união familiar, tá? E que a gente possa sempre nos eventos estar com a família presente, porque não tem nada de ilícito dentro de um manejo, dentro de uma organização. Então eu admiro a associação por isso, por a gente ter esse hábito de levar a família para dialogar sobre a abelha, tá? A gente admira muito isso. E aí quando você fala do outro item, deixa eu ver se eu me lembro agora, Cássio, me ajuda aí, sobre as Seria só eleições. sobre a questão da organização Potiguar, né? Que Potiguar tem Pronto, muito bem. Isso, a associação, existe duas grandes associações fortes no estado do Rio Grande do Norte, que sirva de exemplo para os demais estados. E essas duas associações politicamente correram atrás, isso é importante, a política não pode sair desse destaque, tá? Correu atrás de deputados estaduais, mostrou a importância dessa atividade, que é secular, mas que estava distante disso. E aí, juntamente do aporte político, a gente mostrou que não é só o fato de estar, de querer, existia todo um traço cultural para que isso ocorresse. Vou dar um dado bem interessante. Eu costumo dizer que a cidade de Mossoró, eu brinco, olha, Mossoró é a Roma da meliponicultura, se a gente fosse comparar com o catolicismo. E a Meca da meliponicultura para quem é islã, para quem vem do Islã. Por que eu digo isso? Porque tudo aqui surgiu na zona urbana. Um padre que veio de Santa Catarina se preocupou com causas ambientais, se apaixonou por um inseto que morava na casa paroquial no Pé de Tamarindo. E aí ele percebia que na cidade, as pessoas que vinham, por exemplo, nós passamos por alguns processos culturais, com as grandes secas do século passado, então as grandes cidades, como é o Vale do Jaguaribe, nessa região aí, o Vale do Apodi, na nossa região aqui, recebia famílias de imigrantes. E as famílias traziam consigo cortiço de abelha para criar na cidade. Pelo menos conseguia trazer o cortiço, o papagaio e o cachorro. Às vezes não colocam isso nos livros, mas quando a gente começa a ler os livros do Padre Humberto, ele deixa isso claro, que as famílias traziam para a cidade cortiços. E aí ele começou a se preocupar de como é que se cria, né? E aí começa uma ideia. Então, Mossoró hoje, graças a esse avatar, que eu brinco assim, esse avatar, ele traz esse hábito de muita gente na zona urbana criar abelha. Em 2018 eu fiz um estudo com a pós-graduação que eu estava fazendo, eu constatei que tinha 81 meliponicultores e 84 meliponários na zona urbana de Mossoró. Eu não quantifiquei a zona rural, que é o triplo. E aí veio a pandemia em finalzinho de 2019 para março de 2020, esse número praticamente triplicou. E aí o que é que acontece? A gente começa a mostrar que economicamente é viável. Então se junta a associação AMEP, né? A Associação de Meliponicultura dos Meliponicultores Potiguar, com a Associação de Jovens Agroecologistas do Cabeço, da comunidade do Cabeço, que é o JOCA, lá em Jandaíra, que leva também o nome em cidade a isso, e começa a costurar políticas com o SEBRAE, com a EMATER, com o Instituto de Defesa, com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, com a Assembleia Legislativa. Olha, existe essa atividade, a gente tem que reconhecer essa atividade, porque é um movimento nacional. Se a gente não reconhecer, a gente não pode adquirir recursos nacionais. E aí constitui a lei em 2019, a lei da meliponicultura. 2021 é regulamentada essa lei. E aí o que acontece? Gradativamente a constituição da legislação estadual, a gente é agraciado com duas rotas, que é um programa do governo federal. Tem a rota do açaí, a rota do cordeiro, que deve ter aí, a rota da abelha africanizada, que deve ter aí. Aqui a gente tem a rota do mel da abelha de Jandaíra. Devido a esse contexto cultural que a abelha tem para com o ser humano, e devido ser o Rio Grande do Norte o berço da evolução, porque a gente tem 9 populações, das 9 populações geneticamente conhecidas, nós detemos de 7 no estado,
geneticamente diferenciadas. Então, devido a essas características biológicas, culturais, a gente consegue apoio do Ministério de Integração e de Cidadania, são vários ministérios imbuídos num só, do programa da Rota do Mel da Abelha Jandaíra, que tem vários objetivos dentro desse programa. Né? Hoje quem está coordenando isso é a Universidade Federal Rural do Semiárido, e a nossa coordenadora é a professora Cátia, uma convidada sua. Bem interessante isso. E dentro dos eixos, nós temos alguns eixos importantes na rota. Acho que um deles, o principal, que hoje é o gargalo, você me perguntou, eu vou responder com um gargalo, viu? O gargalo da meliponicultura hoje é adequar até agosto aos parâmetros da regulamentação que foi trabalhada por meliponicultores. Então, a partir de agosto, para o mel da abelha jandaíra, produzido pela Mangangá, sair no mercado, tem que ter uma unidade de processamento desse mel, de invase desse mel, rotulada e com o SEI, né, com o selo de inspeção daqui do estado. E isso é uma luta. A gente não pode ficar também na clandestinidade. Então, o gargalo está aí. Hoje, você me perguntar, Vitor, qual é o gargalo hoje? O gargalo hoje é que os meliponicultores do Rio Grande do Norte se unam, independentemente se ele está em Natal, em Jandaíra ou em Mossoró, para que juntos eles possam ter uma unidade de invase, né, de extração e invase de produtos de meliprodutos. Hoje o que está regulamentado aqui é o mel, mas a gente futuramente vai regulamentar os outros. Já tem uma unidade estabelecida na cidade de Jandaíra, lá na comunidade do Cabeça, isso é muito importante, que eu acho que vai atrelar aquele polo lá, mas a região de Mossoró precisa conquistar também uma unidade. Por que eu digo isso? Tem que ser coletivo. É porque não é fácil um pequeno meliponicultor, que eu apesar de ter 2 centenas de colônias, eu me considero pequeno. E não é o objetivo ter milhares, o objetivo é isso aí que você sabe, aglomerar. Você tem um pouquinho, ele tem um pouquinho, a gente juntar isso aí e ter milhares. Essa é a proposta. E aí a gente tem uma unidade para que a gente possa vender os nossos produtos com transparência para o consumidor. Não falo nem em gôndola de supermercado, nem em grandes atacados, mas você está recebendo um produto que está sendo ratificado por órgãos do governo do estado. Esse é o desafio da meliponicultura hoje no Rio Grande do Norte. Ser capaz de juntar Sebrae, Emater, outros parceiros e investidores para construir unidades que possam ajudar na regulamentação do meliproduto, que é o caso do mel. Como é que nós podemos fazer isso? Será que é itinerante? Será que poderia ser uma unidade móvel? Quem vai, digamos assim, quem vai dar coordenação a esse processo? É um conselho? Então, esses são os desafios agora. Evoluímos com a legislação, evoluímos com a quantidade que pode ser criada e com as espécies que podem ser criadas, já evoluímos com a regulamentação do mel, estou falando só do mel aqui. Agora, os meliponicultores têm que atrelar esse processo aqui e vender o produto com dignidade, para diminuir as fraudes, porque o nosso mel ele tem um valor agregado muito bom, por causa de uma série de fatores, mas existe muita fraude de mel. Então a gente quer entregar para o cliente algo que, de fato, aquilo é mel, tá? Não uma fraude. Então esse é o gargalo aqui no Rio Grande do Norte. E a gente espera que isso possa servir de exemplo para outros estados, tá? E a gente quer construir também, digamos assim, não que a gente... Eu tenho até medo de você dizer assim, vocês são referência nisso, naquilo. Eu tenho medo porque às vezes as pessoas não compreendem essa referência, né? Mas assim, que a gente possa se unir. Como é que eu posso dizer assim? A meliponicultura nacional, ela é linda, porque em cada região tem uma particularidade, entendeu? Isso a gente está tratando de mel e de outros produtos, como própolis. Quantas própolis já existem cientificamente catalogadas, de espécies sem ferrão? Quantas têm efeitos terapêuticos? Então, assim, tem um mundo dentro da meliponicultura que tem que ser desbravada pela ciência, pelos saberes populares e pelo governo, né? O governo, o Estado, de uma maneira em geral, quando eu falo Estado, eu falo nação, precisa estar apoiando essa atividade, porque ela também tem um traço cultural e ela é importante. Ela é importante. E aí você fala, você lembra que você me colocou, evite o gargalo do fumacê. Hoje, fumacê é educação. Não tem o que tratar disso aí.
Eu não posso ficar reclamando do fumacê se eu pego o meu resíduo sólido, que era para estar num local adequado, e descarto lá no canteiro, ou restos de metralha, ao invés de contratar um papa entulho, colocar lá no canteiro. Eu não transferi o problema, eu só dei o problema. Se não partir de mim essa educação, eu vou ter sempre veneno. E o pior de tudo, as pessoas ficam, coisa boa, parabéns, político, você trouxe o carro fumacê. Eu digo, triste, você trouxe o carro fumacê para intoxicar o ser humano também, que aquilo ali é veneno, entendeu? Mas tudo parte da nossa educação. Então, um gargalo na zona urbana hoje é o carro fumacê, mas que, graças à união da associação, há 3 anos a gente tenta trabalhar outros métodos, tá? Outros métodos dentro da cidade de Mossoró para evitar o carro fumacê. Então, há 2 anos a gente está sem esse processo. O principal é a educação das pessoas, que precisa ser trabalhada para que ela lance menos resíduos sólidos em locais inadequados. Não, quando a gente fala do carro fumacê, eu até brinco que eu digo que todo mundo se assusta, né? Mas como você disse, o carro fumacê ele é uma consequência e até ligar o último nível de supressão, por exemplo, para determinados mosquitos que são transmissores de doenças para a gente, né? Até diz, isso é só o resultado da nossa negligência, por exemplo, no cuidado dos nossos quintais, no cuidado das áreas que ficam, os terrenos baldios, que a gente chama, né, que são áreas que estão ali sem função social, função de moradia. Então a gente tem que ter isso, sabe? Eu acho muito importante, quando eu vejo, por exemplo, ações nesse sentido, aí vou fugir das abelhas para falar um pouco só sobre a questão da organização com relação ao fumacê, né, que é com relação aos doenças, aos insetos transmissores de doença. Mas eu acho muito legal quando tem mutirão, por exemplo, de limpeza de terreno baldio, de limpeza, de organização. Só que isso, até digo, a gente está vindo de cima para baixo, do que deveria ser feito por último, para o que deveria ser feito primeiro. Que o que deveria ser feito primeiro é dentro da casa da gente. Descartar os materiais de forma seletiva, saber qual material vai para cada local. E aí entra a agroecologia e a permacultura também, que é tentar ao máximo, reutilizar esses resíduos orgânicos que você gera. Porque são eles os maiores, digamos, no sentido de peso, né? No sentido de volume. Acaba sendo o que a gente gera hoje em grande quantidade, e ao mesmo tempo é o que é de mais fácil reuso. Então, ou seja, eu tenho como no meu quintal, às vezes, cultivando, plantando as plantas que eu vou precisar para as minhas melíponas, reutilizar o meu resíduo orgânico para fazer um composto, reutilizar o meu resíduo orgânico para fazer, por exemplo, uma calda, uma biocalda, ter uma pequena composteira, um pequeno minhocário dentro de casa. Então, é por isso que eu digo assim, às vezes, a gente compreende como algo separado. Mas, no final, tudo se torna como se fosse um estilo de vida, realmente. É algo que você passa a adotar para a sua vida e que vai trazer benefícios não só para você, mas para a sua rua, para a sua comunidade, para o seu bairro, para o seu município e para todos nós. Então, a gente até diz, vamos fazer o máximo a nossa parte para que os carros fumacês sejam cada vez menos utilizados, cada vez menos necessários. Até porque, como o Vitor disse, é veneno que passa jogando na porta da sua casa. E ele manda você abrir a porta que você entrar. Então, pelo amor de Deus, não, vamos ao máximo para tentar evitar esse tipo de coisa. E aí, Vitor, para poder a gente caminhar, para poder eu também dizer assim, eu estou ocupando o Vitor amanhã todinho, o Vitor vai nem almoçar hoje. Pergunta de assunto bom, a gente quer falar até não precisar mais, né? Até se acabar o tempo. Mas, Vitor, dentro, por exemplo, hoje, do que a gente pode fazer dentro de uma área orgânica, digamos assim. Eu já estou fugindo um pouco do meu público mais urbano, estou voltando agora para o meu público mais rural. Quando eu penso, por exemplo, hoje em sistemas de agricultura orgânica, produção agrícola de frutas, além, por exemplo, que nem você disse, de eu ter as colmeias, da possibilidade de incluir essas colmeias na área, o que seriam práticas, por exemplo, e aí eu vou pedir para você explicar só um pouquinho melhor a questão do hotel de abelhas solitárias, do hotel de abelhas solitárias, como, por exemplo, um agricultor poderia fazer isso dentro da área dele. Se seria, por exemplo, ele colocaria esses hotéis, por exemplo, na área de cultivos, se colocaria nos aceiros, como ele poderia, quanto mais melhor, como ele poderia estar fazendo isso? Tecnicamente falando, é o contrário dos métodos que a gente tem de armadilhas. As armadilhas a gente coloca geralmente nas bordaduras, né? Tecnicamente, algumas armadilhas. Essas armadilhas benéficas, que eu não vou falar mais numa armadilha, elas têm que ser dentro do sistema. Sombreado, né? Por exemplo, quem trabalha com goiabeiras ou consórcios aí de açaí, mamão e outros
e outras culturas, né? Pequenos SAFs. Procure árvores, procure pontos estratégicos no centro da gleba ou do talhão e espalhe ninhos feitos de madeira mesmo. Pode ser, inclusive, madeira, fruto, vamos supor, um morão que você vai trocar esse morão. O que é que eu posso fazer? Eu posso cortar aquele morão em 30, 40 centímetros e colocar várias brocas. E organizar. Inclusive, colocar um arame, colocar numa copa de uma árvore, caso esse safra já esteja um pouco maduro, ou colocar pequenos cavaletes, sombreado. É importante ter sombra, Cássio. A abelha não se dá bem no nosso sol aqui equatorial. Ela é bom um pouquinho do horário, mas o restante do dia não. Para que ele possa ter uma quantidade maior de chance de ter esses polinizadores. Aí vem uma outra estratégia, viu? Que eu queria colocar para você. A estratégia, principalmente se você for do ponto de vista orgânico, que seja um SAF ou outro sistema, a gente também tem que atrair as abelhas e lembrar que colocar nesse material, tanto pode ser na bordadura, como entre as linhas, vai depender muito do design que você está construindo com os agricultores, plantas que no período da entre-safra possa estar florando para que a gente mantenha a população de abelhas naquela região ali. E aí você pode pegar inúmeros exemplos aí, inúmeros mesmo. Até cultivar certas plantas que alguns chamam de plantas invasoras, dependendo de como você está construindo esse consórcio, você pode ter para que no período de entre-safra as abelhas não deixem de nidificar naquela região, para que na safra seguinte venha a floração das plantas, de fato, que é explorada economicamente e que elas façam esse serviço. Sabe por quê, Cássio? Se a gente não pensar em um sistema agrícola em que o homem possa explorar economicamente e que outros animais, como os polinizadores, também possam usufruir, vai chegar um momento que vai ficar igual algumas províncias da China, contratando mulheres com penas e fazendo o trabalho de polinização. E o fruto não vai sair essas coisas todas. E o preço, a gente hoje o que está ganhando está dando só para comer. Eu até agradeço ao agricultor por isso, né? Ainda deixar a gente comer. Mas aí você imagine quando chegar uma crise dessa, de decadência de polinizador, a ponto da gente contratar mão de obra para polinizar. Já existe isso no maracujá. Concorda? Então, assim, para a gente diminuir, mitigar essa crise, alheia a tantas outras crises que já chegou no mundo todo devido à geopolítica, a gente precisa construir ninhos com diferentes modelos de brocas, vai depender das espécies, tá? Depende muito da espécie, mas é importante ter sempre centres, euglossines e sempre mangangá naquele local, para que você possa acolher esse material. E outra coisa, em um morão lá na divisa, tem um ninho de mangangá, eu encontrei, o que é que eu posso fazer? Substitua esse morão e traga esse morão com a mangangá para o local mais próximo do cultivo, porque assim você está protegendo esses polinizadores e você está assegurando uma agricultura de melhor qualidade. Essa é a dica que eu deixo aqui para você, lembrando que são exemplos e cada unidade familiar ela deve adequar o seu sistema pensando nesse princípio. Mas aí eu já fico feliz, porque agora ele está pensando num sistema que possa atrair os polinizadores, entendeu? E aí sempre no centro, sempre trabalhar no centro, para que ele possa ter irradiação para começar o processo de polinização, e jamais nas periferias. Legal ser no centro. Algumas culturas trabalhamos na periferia por questões de segurança, que é o caso das abelhas de ferrão. Beleza. Mas aí quando você trata de abelhas solitárias, quanto mais próximo do centro, melhor para elas fazerem esse trabalho de polinização. Massa, viu, Vitor? Muito, muito massa mesmo. E aí, digamos, pegando a sua fala, né, eu compreendo, eu acredito que é o que o Vanderlei também estava aqui, que tinha um colega Vanderlei que ele já tinha até colocado antes, bem antes, uma pergunta também, que ele é produtor orgânico, ele tem uma área de acerola, e ele teve muito problema, por exemplo, com perda de florada, abortamento de frutos. E aí, quando a gente foi falar, a gente conversando, a gente tentou identificar, mapear todos os fatores possíveis. E o fator que na nossa cabeça, a gente dizia, não está tendo, é polinizador. E aí a gente começou a trabalhar isso, colocar na cabeça de Vanderlei, cara, que o Vanderlei é uma pessoa que tem uma visão ecológica muito forte, uma pessoa que tem uma compreensão muito bacana. Ele começou a dizer, pô, tá faltando polinizador. Eu acho que eu vou organizar para tentar ver como eu posso favorecer. E aí, eu já brincando com ele, disse, ó, vamos colocar umas colmeias, eu levo minhas colmeias para lá. A gente monta, que é o que ele quer realmente expandir de certa forma mais intensiva,
coloca hotéis, e aí a gente começa a observar se vai ter alteração, porque a gente espera que tenha. E a gente acredita que esse abortamento ele se torne cada vez menos significativo. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, está dentro de um sistema onde, ano após ano, a gente vai tendo, digamos, a intensificação de uma coisa só, e muitas vezes essa coisa só não atrai diversidade, e aí vai se tornando cada vez menos atrativo. E aí entra o que você falou, né, Vitor, de ter essa manutenção da, digamos, de florada, de pasto, para essas abelhas no período de estiagem. Muitas vezes a gente não percebe, a gente acha assim, né, que na época que tá boa tá bom, e na época que tá ruim a gente esquece. Mas não, quando a gente entra num processo de estiagem, quando a gente entra nesse processo onde a falta de alimento ela se torna mais presente, e a abelha está localizada dentro de uma área agrícola, onde as áreas nativas às vezes estão muito longe, a minha propriedade tem que ser aquele ponto, tem que ser aquele oásis para manter as minhas abelhas. E aí eu vou resgatar aqui uma coisa que o Vladimir fala. Tem uma planta que eu gosto muito da planta que ele fala, porque sempre que eu chego na casa dele, ele tem um muro, que eu um muro verde, e esse muro verde não tem um horário para chegar lá. 7 horas da manhã, meio-dia, sol a pino, as abelhas estão todas em cima, de mangangal, que você imaginar, que é a chamada sete pataca roxa, ou o nome que eu gosto mais, que é o pente de macaco, né? E aí eu fico, nossa, cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E aí você imagine se eu pudesse, eu como agricultor, ter plantas, ter áreas como essa dentro da minha propriedade. O inseto ele ia sair daqui das sete patacas, já ia passar na minha cultura agrícola, da minha cultura agrícola já ia para frente. E isso é muito massa, sabe? Compreender que é um processo conjunto, é um processo biodiverso. E aí, só para a gente tentar já se encaminhar para finalizar, Vitor, vou só fazer algumas colocações também, porque teve na nossa live hoje, eu nem sei se ainda estão, se tiver, eu acho que os meninos vão dar um oi aí, mas a gente pôde ter pessoas lá da região sul e pessoas, por exemplo, da região norte, como o PH aí, que é lá do Pará, e que é meliponicultor lá, é agricultor, meliponicultor e mais uma ruma de coisa que ele pode estar produzindo, e é uma pessoa maravilhosa também. Então, pessoal, ó, deixo a dica, se unam com pessoas que pensam como a gente, se não pensar, leva a sementinha para plantar, eu gosto muito dessa expressão sempre, toda informação, tudo que a gente quer, pessoal, é uma semente. Nós somos uma semente, né? Até brinco, eu digo, a gente, você imaginar com a sementinha algo tão pequenininho, vai gerar uma árvore imensa que vai ser capaz de gerar tantos frutos, alimentar pessoas, insetos, seres vivos, de todas as formas. Então a gente somos sementes. Mas nós somos tão pequenininhos e sem saber de nada, sem capacidade nenhuma. E ano após ano a gente vai ganhando essa capacidade de gerar frutos. E o que são nossos frutos? Ao meu ver, né? É isso. É o bem que a gente pode gerar. É o bem que a gente pode levar para a nossa vizinhança, para o vizinho, para o nosso amigo, para aquela pessoa que às vezes nem está tão perto da gente, como disse, está lá no Pará. Mas quando a gente conversa, a gente tenta levar uma sementinha. Então, ó, eu acho que é uma coisa maravilhosa para ser trabalhada, a meliponicultura. Próxima semana a gente também vai falar de apicultura. Eu sou mais fã, eu também digo assim, não desprezando as pobres das apes, que eu adoro elas também, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu não me imagino hoje, assim, longe mais das abelhas nativas. Até porque, como eu disse, eu tenho uma vontade imensa de ver isso sendo trabalhado com crianças, sendo trabalhado lá na educação básica. E aí, quem sabe, daqui a um tempo, quando eu tiver perna para isso, eu consigo me voltar um pouco a mais e fazer algumas ações em escolas, levar as abelhas sem ferrão para as crianças verem. E aí, as abelhas sem ferrão, para mim, elas são boas por isso, porque eu posso levar as crianças para mexer, para fazer tudo, sem risco nenhum. E aí perder um pouco desse medo dos insetos, que são seres maravilhosos também para a gente. E aí, Vitor, agora eu deixo aí para você fazer as suas considerações finais, fica à vontade. É de que hoje eu senti falta porque eu não vi sua família, né? Eu sempre gosto de ver todo mundo. Estão todos aqui, viu? Oxe, inclusive, enquanto câmera, você estava falando, a Aimee já me presenteou aqui com uma brusqueta, feita com tomate orgânico seco e feita com pólen apícola, tá vendo aí? A Aimee é cruel. A Aimee, se garantiu demais. Eu adoro a Aimee, adoro demais. A gente tem fotos delas maravilhosas lá na vivência que a gente fez aqui no Jordânia, né, aqui no Ceará, já há algum tempo. Mas, pô, é uma criança aí que eu digo, Vitor, ela vai... Nem consigo dizer, assim, o quão sensacional ela vai se tornar convivendo e vivendo com vocês, viu? Eu até digo assim, que todas as crianças pudessem ser um pouco a Aimee, né? Pudessem ter o contato, ter a vivência que a Aimee tem com vocês. Eu acho lindo, lindo mesmo. Cássio, amigo, o nosso tema ele é um tema muito rico, porque dentro da agricultura familiar, que é essa agricultura que coloca o alimento na nossa mesa,
que é essa agricultura responsável por mais de 70% dos alimentos que nós temos disponível, né? Ela tem espaço para meliponicultura. Ela tem espaço para meliponicultura. Eu só não posso afirmar para você e para quem está acompanhando que a meliponicultura ela passa a ser, não é nem o carro-chefe, mas sendo a principal provedora de renda. Não. Eu sempre botei na cabeça que isso ia ser a minha principal provedora de renda e tal. Mas quando a gente começa a estudar, e eu quero até citar aqui o Stein, ele coloca que as abelhas, elas são cruciais, e ele sempre coloca no livrinho, na conferência dele lá, de que a gente não pode encarar a abelha como a principal fornecedora de renda diretamente, porque ela é a indireta. É ela responsável pela produção, pela polinização. Vamos supor, a abelha africanizada, apesar do milho fazer o trabalho do vento, mas ela visita muito o sorgo e o milho, né? As jandaíras visitam muito a goiabeira, e o cajueiro também, no período certo. As centres visitam bastante as acerolas. Isso é uma abelha muito bonita, é marronzinha, pequenininha, tem uns voos assim incríveis. Você chega com os olhos e fica torto, e tanto ela parece um besourinho. Parece um besourinho. Isso, então assim, indiretamente, a apicultura e a meliponicultura, ela pode ser um reforço de renda para o agricultor familiar, e atrelado a isso, um coadjuvante na melhoria de sua produção agrícola, porque a abelha não vive sem veneno. Aliás, desculpa, a abelha não vive com o veneno próximo, tá? Então, se não tem veneno, se não, o mal não está ali, o que é que vai acontecer com o ambiente? O ambiente vai ficar cada vez mais diversificado. E a abelha passa a ser um animal sentinela daquele ambiente. Então, quanto mais, aí eu vou dizer, saturado de insetos polinizadores está o seu ambiente, melhor está o seu manejo. Aí eles estão dizendo isso para você. E maior é a sua responsabilidade para nunca deixar o veneno chegar a transparecer esse ponto. E aí o que é que eu quero colocar para vocês? Mas para que o agricultor ele tenha essa capacidade, ele precisa estar buscando próximo às suas adjacências, criadores, ele precisa colocar o seu filho, sua filha, um descendente mais próximo, caso ele tenha dificuldade com acesso ao conhecimento da leitura, para que ele possa estar acessando esse conhecimento, e ele precisa, acima de tudo, ter uma assessoria adequada. E aí eu volto aqui, procura a Maísa, né, para que a Maísa possa lhe dar essa condição. E se precisar das capacitações, veja com a Mangangá. A Mangangá tem um ciclo ao ano do ano de imersões, para quem quer esse momento caloroso, e também tem um ciclo virtual de trabalho. A gente tem alguns cursos que podem ser atrelados a isso. Mas a gente não pode esquecer que a abelha é uma espécie crucial para que os sistemas agrícolas mantenham sustentabilidade e para que a gente possa amortecer o valor tão caro que a gente está pagando hoje pelo derivado de petróleo. Por quê? Porque tendo o alimento de qualidade na nossa mesa, sem veneno, eu sou uma pessoa muito também, digamos assim, cri-cri em relação a isso, viu, meu amigo? Não é só você não, eu milito também nisso. Sem veneno, a gente consegue uma qualidade de vida maior para as pessoas que estão consumindo, consegue manter esse consumidor fiel ao longo de sua vida, espantamos um pouco as grandes fábricas do remédio da vida, entendeu? E trazemos mais consciência como ser humano. O que é que eu tenho? Eu não posso emancipar a natureza, mas eu posso fazer parte dela. E uma parte consciente que tem responsabilidade para com todos. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui como criador, como extensionista, como amante da meliponicultura, e eu ainda vou pedir um espaço. Não segreguem a atividade. Um apicultor pode ser meliponicultor e um meliponicultor pode ser apicultor. Hoje, nunca as abelhas precisaram tanto da ajuda do ser humano como hoje. Então fica esse espaço. Então esqueça esse debate porque as abelhas africanizadas fazem isso, isso e isso e estão matando as abelhas. Para um pouquinho e reflita que tem outras coisas por trás disso, não é só as abelhas africanizadas. Procura atrelar e integrar as atividades que elas só têm a somar dentro do seu ambiente agrícola. Essa é a minha, digamos assim, minha mensagem final. E aqui eu tenho uma grande, digamos assim, uma grande admiração pelo seu trabalho. Agradeço demais esse espaço, né, de diálogo. Olha, duas pessoas conversando sobre ideias importantes, dialogicamente falando, entendeu?
buscando sempre a bondade e o bem e a beleza em tudo que se encontra dentro do nosso universo agrícola e pecuário. Então hoje eu estou muito satisfeito pelo convite, me coloco à disposição para quando vocês precisarem de algo, busque, que a gente está aqui para isso. A gente tem que compartilhar os excedentes, lembra, né, dos princípios permaculturais? Compartilhe os excedentes. E é isso que a Mangangá está fazendo hoje com o Instituto Aflorar, é isso que a Mangangá está fazendo hoje com a Maísa, e é isso que a Mangangá hoje está fazendo com o Tenda Educacional, buscando parcerias sólidas, em que todos possam estar sendo agraciados pela ideia, pela proposta e por esse amor que nos atrai, que é o amor ao próximo e o amor à criação dos polinizadores. Que massa, massa mesmo, Vitor. Demais, assim, eu fico até lisonjeado com o que você fala, porque, assim, até digo, né, eu sou uma pessoa que até digo, me considero leigo, porque quando eu converso com vocês, eu percebo, assim, que o mundo está imenso ainda, e eu estou começando, como eu digo, um processo de aprendizagem. Mas, para mim, eu acho que não tenho palavras para agradecer, Vitor. Toda vida que a gente conversa, que a gente dialoga, eu lhe convido para qualquer coisa, ainda bem que eu nunca convidei para fazer nada errado, só convido para fazer coisa boa. Mas sempre que eu converso com você, me convido, você é uma pessoa que sempre prontamente atende, sempre procura um espaço para estar falando um pouco sobre a meliponicultura, para ajudar a gente, me ajudar e ajudar inúmeras outras pessoas, essas 200 e tantas pessoas que hoje são guardiões de polinizadores. E aí eu vi que algumas pessoas aqui, ao longo da live, perguntaram sobre como fazer, como entrar para o grupo, e aí eu já deixo a dica, pessoal, vou colocar aqui nos primeiros comentários, assim que eu postar a live, primeiro o curso, que o Vitor ele tem um curso online, às vezes você não está perto do Vitor, não pode fazer, mas ele tem um curso online pela Tenda Educacional, e aí você pode ir lá, e vai ter aulas gravadas, vai ter tudo bem direitinho, né, Vitor? Material excepcional, muito bom. Então, ou seja, mesmo estando distante, você já vai conseguir captar esse primeiro conhecimento, esse conhecimento prático, esse conhecimento que vai permitir que você comece a trabalhar com melíponas. Mas aí você está perto, digamos, né? Se você está longe, você pode fazer o curso. Mas se você está no Ceará, você está no Rio Grande do Norte, em alguma cidade, você pode estar procurando o Vitor também. Você pode fazer contato via a página da Mangangá, o Vitor sempre responde lá, né, Vitor? Não vou passar seu e-mail com o seu número pessoal, porque às vezes aparece gente para fazer trote. Mas você pode entrar lá pela página do Instagram, mandar uma mensagem para o Vitor. O Vitor ele tem esse negócio bem bacana. Eu não participei do consórcio. Tá, eu fui um pouco mais ansioso, eu comprei logo a colônia do Vitor. Mas, assim, se você quer participar do consórcio, entre em contato com o Vitor. É bacana demais, porque você não é só a colônia, sabe? É o que a gente diz. O consórcio, ele é um pacote que eu acho sensacional, porque o Vitor, você começa a fazer parte do grupo Guardiões de Polinizadores, começa a participar das discussões, começa a agregar mais conhecimento, começa a tirar dúvidas, e aí a colônia é só a consequência final do consórcio. É só o que você vai receber para você colocar em prática tudo aquilo que você está ganhando, que você está agregando através do contato com os demais, com o Vitor e com os demais guardiões de polinizadores. Então, se você tem a oportunidade, quer estar dentro, já entra em contato aí com o Vitor. E aí eu me coloco enquanto Maísa, né? Para quem estiver no Ceará, às vezes tem alguma dúvida, precisa intermediar algum contato com o Vitor, ou às vezes está com uma dúvida, o Vitor não pode acompanhar, pode entrar em contato também. Como eu disse, eu me considero um leigo, porque quando eu olho para o Vitor, olho para o seu Vladimir, olho para a professora Kátia, eu percebo que assim, eu tenho que explorar ainda mais vocês para poder capturar muito mais conhecimento. Mas, à medida do possível, que a gente puder ajudar, eu estou aqui sempre para isso. E aí, pessoal, já deixo o convite para a próxima semana. Próxima semana a gente vai falar com a professora Kátia Gramacho, lá da UFESA. Como o Vitor passou, ela hoje está como, acho que é coordenadora da Rota da Jandaíra, né, Vitor? E é uma pessoa também maravilhosa, eu adoro ela. Ela já participou de uma live com o Vitor, se lembra, Vitor? A gente assistiu também. E aí eu tentei dizer assim, já que eu vou falar com o Vitor essa semana, eu vou trazer para a professora Kátia na próxima, para poder eu tentar, digamos assim, como eu digo, a palavra explorar, né? Tentar capturar o máximo que eu puder deles dois, até pela possibilidade de, como eu disse, como eles sempre são pessoas muito disponíveis e que sempre gostam muito de falar sobre isso, que amam, assim como a gente ama a agroecologia e as abelhas como um todo. E aí, Vitor, muito obrigado mesmo. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Tem um último questionamento que ficou aí, pessoal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a respostazinha rápido aí nos stories, tá bom? Que é uma perguntinha bem simples, a gente já até falou sobre ela ao longo da live, então fica à vontade, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado, Vitor. Conte sempre comigo, meu irmão.
Nós aqui Eu gosto demais de agradecemos. você, te admiro demais, de verdade. A recíproca é verdadeira aí, viu? Muito obrigado mesmo. Pois então vamos nos despedir, né, pessoal? Um ótimo domingo a todos. Muito obrigado pela presença. Eu sei que dia de domingo a gente quer o quê? Aprender, sem dizer dormir, né? Não, brincadeira. A gente tem que aprender mesmo. Um ótimo dia para todo mundo. Um abraço e até a próxima semana.